Já coloquei aqui para gravar. Vou compartilhar aqui a tela com vocês agora. Aqui. Então, vamos lá. Então, hoje é a nossa aula 3, né? Nós vamos, então, é a última parte do nosso programa. Alguns lembretes, né? Eu sei que vocês já estão se organizando, já recebi alguns e-mails. Eu enviei na segunda-feira aquela atividade, né? O arquivo em Word. São duas propostas, pessoal, de atividade. Na verdade, são duas propostas de texto, tá? Relacionado ao tema do nosso curso. Uma proposta foi pensada já no pessoal que desenvolve alguma pesquisa ou iniciação científica, ou de mestrado, né, ou doutorado, quem já tem uma pesquisa em andamento, e aí a ideia era aproveitar já o que vocês têm, né, para não ficar muita coisa, assim, pensando em coisa nova. E a segunda ideia é para quem não tem pesquisa, então é um tema um pouquinho mais abrangente, assim, para que vocês possam fazer um texto, eu já recebi o do João, né, por e-mail, só para a gente computar a atividade, porque ela tem que ser mandada junto com a lista de frequência, lá para o pessoal da Cultura e Extensão, tá bom? Eu posso enviar o arquivo de novo, caso alguém não tenha recebido, mas é uma coisa simples, né, só para vocês refletirem um pouquinho sobre os conhecimentos adquiridos ao longo desses 3 dias, e ela tem que ser mandada junto com a lista de frequência, lá para o pessoal da Cultura e Extensão, e com um formulário que eu e o professor José temos que preencher depois também, para que seja validado o curso e vocês tenham o certificado, tá bom? Então, digamos assim, é uma burocracia que precisa ser atendida, né? Mas a ideia também da atividade é que vocês possam pensar, né? Refletir um pouquinho sobre o conhecimento adquirido, ou até mesmo desenvolver ideias para projetos futuros, né? A gente pode fazer agora um texto simples, mas que futuramente essa ideia ela pode ser aproveitada, ela pode ser amadurecida em alguma atividade que vocês forem realizar, tá bom? Então, hoje no nosso roteiro da aula 3, nós vamos falar do estudo contrastivo e o aprendizado de língua alemã. Então, nós vamos refletir um pouquinho como o estudo contrastivo é relevante e contribui para o aprendizado do alemão, ou seja, como as reflexões linguísticas, elas vão ajudar o aprendiz a desenvolver de modo mais eficaz os seus conhecimentos de língua. Nós vamos focar no alemão, porque é a língua que nós estamos falando desde a segunda-feira, até porque também a gente está falando, né, a ideia do curso, ela faz parte do Departamento de Letras Modernas, mas vocês podem interpretar aqui o alemão, estender o alemão para outras línguas que vocês tenham estudado, que vocês tenham conhecimento, tá bom? Não precisam ficar presos com o alemão. E nós vamos falar bastante sobre a língua alemã hoje, vamos ver algumas coisas. Para quem está em dúvida se aprende ou não alemão, a hora é agora, né, de pensar se vale a pena ou não, eu acho, né? A ideia é tirar um pouquinho, né, dessas dúvidas, porque sempre tem gente que fica na dúvida, aprendo, não aprendo, alemão é interessante, não é, né? Então, também passar um pouquinho para vocês esses conhecimentos. Então, nós vamos começar assistindo um primeiro vídeo, que é o primeiro link que está aqui. Então, warum lernst du Deutsch? Né? Porque você aprende alemão. E aí nós vamos ver o porquê. Porque o alemão tem ganhado aí a popularidade, porque que o alemão tem ficado aí no gosto popular, né? O alemão tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade. Ah, que abriu o chat aqui. Ana, depois eu envio novamente, tá bom? Não tem problema. Então, eu vou compartilhar com vocês agora esse vídeo. É interessante, é um vídeo da Deutsche Welle. A Deutsche Welle tem bastante coisa interessante, tá? Para quem gosta de estudar alemão, ler sobre alemão. Então, tem muita coisa legal. Então, vamos lá. Vamos ver os motivos aí para aprender alemão. É um país que é um dos maiores exportadores globais. Já o idioma alemão nem sempre é tão exportável assim. Muitos veem a língua alemã como um bicho de 7 cabeças. É um idioma muito difícil. É muito rígido, me parece um idioma militar. Mesmo assim, há alguns anos, a popularidade da língua alemã teve um impulso. Os cursos de idioma nos institutos Goethe têm grande demanda. E o alemão é uma das línguas estrangeiras mais populares do mundo, depois do inglês, francês e chinês. Este linguista estuda a propagação global do idioma. É a prova de que a imagem da Alemanha no mundo melhorou nos últimos anos. O principal motivo é a estabilidade econômica.
e isso acaba se manifestando em outros setores da sociedade. De repente, a cultura alemã passou a ser mais interessante do que antes. Falar alemão aumenta as chances de trabalho em empresas alemãs. O sucesso e a simpatia da seleção alemã de futebol também ajudaram no interesse pelo idioma. E ainda tem Berlim, a capital alemã continua na moda. Esta escola de idiomas em Berlim tem 280 alunos de 23 nações. As palavras compostas, uma marca do idioma alemão, estão entre as favoritas dos estudantes. Vaterschaftsklage. Nachtsprache. Haftpflichtversicherung. Os estudantes vêm da América do Sul, Ásia e principalmente dos países do sul da Europa. A gramática do idioma é o que mais faz os alunos quebrarem a cabeça. Entre eles, a brasileira Adriana Monteiro Vieira. Eu diria que é um idioma bonito, mas difícil de aprender. Sempre digo que nunca vou dominar a língua alemã, mas que sempre vou tentar. Alguns conceitos alemães acabaram se tornando moda em outros idiomas, como Zeitgeist, Gemütlichkeit ou o prefixo über. Os germanismos também foram parar em estabelecimentos comerciais. Tem o restaurante Fettesau em Nova York, o bar Heidi's Beer Bar em Copenhague e o Katzenjammers em Londres. O jornalista Sven Siedenberg rastreou as palavras alemãs que emigraram e lançou um livro com as mais populares. O alemão com certeza tem algo de exótico, o que talvez faça com que a pessoa se sinta parte de uma vanguarda. Bom, não é o que sentem todos os estudantes de alemão. Ainda há muitos que não simpatizam com o idioma. Sim, é uma linguagem muito difícil e bastante dura. Não tem um som bonito. A impressão não surpreende. Ainda hoje, produções hollywoodianas usam o clichê do oficial nazista como recurso estilístico. Eles sempre gritam e falam de forma rígida. Mas, em alguns casos, o tom de voz áspero também tem seu quê artístico. A banda alemã Rammstein, famosa mundialmente, contribuiu para o interesse dos jovens pelo idioma. No começo eu não conseguia pronunciar o R, então praticava com água depois de escovar os dentes. Aliás, o famoso R alemão virou até hit de YouTube, assim como o excesso constante de consoantes por palavra. Surprise! Surprise! Surpresa! Überraschung! É como diria o escritor americano Mark Twain sobre a dificuldade do idioma. Algumas palavras alemãs são procissões alfabéticas. Vamos lá. E aí, o que vocês acham? Queria ouvir a opinião de vocês sobre... Ele faz o alemão. Gostei, Renata, do seu comentário, realmente, né? Ah, legal, da série. Gostei, Letícia. Eu vou falar já do filme que eu comentei um pouquinho atrás, há um tempinho, né, no comecinho. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham, é isso, o porquê estudar alemão, a série Dark, né, eu vi que vocês compartilharam aqui também. Sim, ela foi muito popular, né, apesar de ter sido uma série com poucos capítulos. O alemão demônio. Gente, ali a Renata falou, né, que o alemão, que as pessoas, elas fazem, né, essas brincadeiras com o alemão. A mesma questão dos filmes hollywoodianos, né, é igual falou no vídeo, eles colocam um protótipo nazista e acham que todo mundo que fala alemão é nazista. Quando eu escolhi estudar alemão na faculdade, os meus colegas ficavam sempre brincando, falando assim, você já vai para sua aula nazi, né, e eram as aulas, assim, que eu mais me divertia.
Porque, assim, as professoras tinham uma didática muito legal. Então, eu vi o sofrimento deles lá nos outros idiomas, e depois eu que tirava o sarro, eu falava, eu acho que não sou eu que tô indo pro lugar nazi, não, né? Mas realmente ainda tem um pouquinho, né, desse tabu de que a Alemanha, né, ela está associada ao nazismo, e aí os filmes, infelizmente, né, contribuem com isso também. A gente até entende que o filme ele quer tratar uma situação real que aconteceu há pouco tempo atrás, fazer uma reflexão sobre questões humanitárias, né, para que a gente não caia, né, nas mesmas atrocidades em termos de humanidade. Mas ainda assim há muitas pessoas que associam, infelizmente, o alemão com essa questão do nazi, né, do nazismo. E é muito ruim, né, porque a gente sabe que não é isso. Quem já foi para a Alemanha, quem teve contato com a Alemanha, né, nossa colega de curso que é alemã, ela pode, né, falar para a gente as belezas, né, do idioma ou da própria cultura. Então, assim, é um tabu um pouquinho que a gente ainda sofre, né, principalmente se você vai aprender alemão numa escola que tem inglês, gente. Eu passei por essa experiência também. Aqui em Araraquara, nós não temos muitas escolas de idioma que oferecem alemão. E aí, a última que eu estudei tinha aula de inglês. E era muito engraçado, porque eu só tinha eu e a professora, porque quase não tem muita aqui né, não tem muita pessoa que quer estudar alemão. Aí a gente deixava a porta aberta, porque a sala era pequena e dava um pouquinho de eco, assim, do que a gente estava fazendo. E uma vez a gente foi estudar o hino da Alemanha, porque era uma atividade do livro, estudar o hino da Alemanha. Nossa, o pessoal do inglês surtou, começou a tirar o sarro, falar que a gente estava fazendo apologia nazista dentro da escola, que a gente estava invocando Hitler dentro da escola. E toda vez que a gente chegava, assim, né, para ter aula, todo mundo ficava rindo da nossa cara. A gente levava na esportiva, né? Porque você fazia o quê? Vai brigar com as pessoas. Mas assim, aí no fundo, a gente ficava com aquela coisa, né? Tipo, poxa, né? Que coisa chata, né? Então, eles ficam fazendo apologia com uma coisa que é extremamente séria, extremamente complicada, e a gente sabe que é brincadeira, né? Mas dizem que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, assim, a gente passa por alguns preconceitos, assim, eu acho, né? Por gostar do alemão, gostar da Alemanha. É uma coisa que eu sempre escuto, né? Ah, mas por que você gosta da Alemanha? Né? Tipo, você não é alemã, você não tem, né, descendentes. Ah, nós vamos ver esse vídeo da borboleta, Rebeca. Vou colocar aqui. Essa questão de bater o caneco sem gritar, né? Falam que eles gritam muito, que eles são estúpidos, né? E tudo mais. Então, eu acho que é um tabu, como vocês colocaram aqui no chat, né? A Giane colocou que os alemães eles se esforçam muito para se desculpar, né? Em relação ao nazismo. E realmente a gente vê um pouco isso às vezes, né? Que eles querem mostrar para o mundo que eles não são assim. Foi um período histórico, algo ruim que aconteceu, que a própria população alemã sofreu as consequências, né? Então, eu acho que também um pouco desses equívocos, né, históricos, né, acabam fazendo esse preconceito, né, ficar aí um pouco mais. Ah, Jessica, que legal, esse eu não conhecia, Bianca. Gostei, tô vendo aqui, eu tô lendo, falando com vocês e lendo aqui, né? Ah, então, aí eu vou voltar no comentar sobre o filme, né? Aí nós vamos ver já o vídeo da pronúncia que ele fala lá das brincadeiras do YouTube. Eu achei, vou postar para vocês aqui também. Eu tenho um filme no Netflix, chama Rifagem, vou escrever aqui no chat. Ripagen, não sei como é o nome dele. Né? Verdade, Renata, concordo com você, né? A gente nunca reflete sobre os nossos etnicídios, né? Como sociedade, eu concordo também. Esse filme que eu coloquei aqui, ele tá no Netflix, ele é ambientado na Holanda, tá? Ele vai falar sobre o nazismo, mas na Holanda, não mostra a Alemanha. E a história de um gangster. Gente, eu fiquei com muito ódio na hora que acabou o filme, assim, mas de verdade. Você acha que se esse cara aparecesse na minha frente, eu dava uns peteleco nele. Porque, assim, você vai assistindo o filme, assim, é uma experiência, assim, eu senti isso ontem. Você fica tentando entender quem que tem culpa do que no filme, sabe? Assim, e o personagem, o cara principal, ele dá muita raiva, porque ele faz você acreditar em um monte de coisa, né? Não vou contar, Ju. Então eu recomendo, né? Eu achei que foi super interessante, porque, como eu disse no comecinho da aula, que meu pai que assistiu esse filme e ele me chamou. Ele falou assim: fala em alemão, vai lá assistir. Porque eu falo que o bom aqui em casa é assim, né? O pessoal, pelo menos no começo, eles tinham preconceito, agora não, agora eles também superam a Alemanha. Acho que de tanto eu ficar estudando alemão, né? Falando Alemanha, agora eles já mudaram de ideia aqui em casa. E tudo que eles veem da Alemanha, eles me chamam. Ah, vem cá assistir, tá passando Alemanha, ó, tá falando alemão. E aí o áudio desse filme tem alemão
embora a produção não seja alemã, tá? Então é muito legal, eu recomendo vocês assistirem. Ele faz a gente fica refletindo, né, ao longo da história sobre essa questão mesmo, né, das atrocidades da humanidade, né? E é uma coisa que eu sempre pergunto, né, já que a gente está falando um pouquinho do assunto, parece que as pessoas elas não aprendem, né, ou não refletem, como a Renata colocou aqui, sobre essa questão mesmo das nossas ações, das nossas atitudes, né, em relação a preconceito e tudo mais, né, também. Então, eu acho que vale a pena. E, gente, alemão é uma língua linda, apesar das dificuldades, ela é uma língua schwer. É difícil, mas eu acho que ela tem o seu encanto, né, quando você se encontra, quando você, né, a estrutura, vocês colocaram que a estrutura da língua, ela é muito interessante. O latim ajuda, sim, a aprender, porque e é curioso porque o alemão não é uma língua latina, ela é uma língua germânica, ela vem da família das línguas germânicas, né, mas ela declina em casos como o latim, então tem muita coisa legal, né, para a gente se descobrir durante os estudos, muita coisa interessante para levar uma reflexão até do próprio português, né, então eu brinco, eu faço campanha a favor do alemão, até com os meus alunos e do ensino fundamental, porque como o livro deles traz alguns textos na área de português sobre questões históricas. A gente tem, então a gente, por exemplo, estudou a questão da Aracy Guimarães, que foi a esposa do Guimarães Rosa, que ajudou os judeus a fugirem, né, lá da Alemanha. Então, assim, personalidades que a gente nunca conhecia muito, o livro deles eles trazem essa oportunidade, né, para a gente estudar, tal. E aí eu sempre falo do alemão, sempre faço campanha, daí eles querem aprender algumas coisas, né, eu tento ensinar com pouco tempo que a gente tem, né, mas é muito legal, assim, eu acho que é uma língua bacana. Agora a gente vai assistir aquele vídeo, né, das brincadeiras, das pronúncias, que é o que aparece a simplicidade do se falar alemão. E aí é o estereótipo, né, como vocês colocaram, né, o estereótipo do que é um alemão, é o cara que grita, o cara que bate a caneca, o cara que é bravo, né, então tem essa questão do estereótipo, né. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Avion. Aeroplane. Aero. Avion. Flugzeug. Surprise. Surprise. Sorpresa. Sorpresa. Überraschung. Papillon. Butterfly. Farfalla. Mariposa. Schmetterling. Stylo. Pen. Penna. Plume. Kugelschreiber. Marguerite. Daisy. Margarita. Margarita. Gänseblümchen. Ambulance. Ambulance. Ambulanza. Ambulancia. Krankenwagen. Science. Science. Scienza. Ciência. Naturwissenschaften. Né, então, assim, o estereótipo, né, do alemão falando, gente, a ambulância, a borboleta e a questão aqui da ciência, né, se uma pessoa que não conhece a língua, né, quando escuta isso, fala assim, nossa, o que acontece, né? Realmente, parece que ele tá infartando na última. Essa questão, né, do gritar, gente, é o estereótipo do italiano também, né, quem aqui é descendente de italiano, estudou italiano, é o estereótipo, né, fala gritando, fala berrando, né? Parece que é surdo, só fala alto. Então, assim, infelizmente são estereótipos, né, que ficam. E aí, quando você vai estudar essa língua estrangeira, né, você leva, né, acaba levando, né, essa carga aí junto, não tem jeito mais. Enfim, o alemão eu acho que é uma língua que tem crescido muito, nós vamos ver aqui nos próximos slides, ela tem ganhado cada vez mais espaço, principalmente aqui no Brasil. Ele até fala da seleção, né, alemã da Copa do Mundo, claro que o esporte também tem a contribuição, mas eu acho que além do esporte, a questão mesmo da economia, né, o alemão ele tem aí a Alemanha em si uma estabilidade econômica que é reconhecida mundialmente, então grandes multinacionais aqui no Brasil, então eu acho que as pessoas elas estão buscando também esse conhecimento da língua em função do próprio
estilo de vida, do próprio emprego. Eu estudo hoje alemão, né, com 2 rapazes, um faz economia aqui na Unesp e o outro trabalha na Embraer, na área da aviação, né, e aí o professor perguntou porque a gente estava estudando alemão e tal, e aí o rapaz da Embraer disse que era por uma questão mesmo de emprego, ele queria aprender o alemão porque o inglês já estava estagnado, e aí ele está estudando, estamos lá na nossa luta. Né? Então, vamos continuar aqui. Quando vocês quiserem comentar, tá bom? Podem me interromper. Vamos voltar para o slide, vamos lá. Então, só uma amostra, né, uma pequena amostra do alemão, né, da quantidade de pessoas que têm estudado alemão. E por que aprender um novo idioma? Né? Aqui no nosso grupo, todo mundo fala inglês, qual é o idioma que vocês têm conhecimento? Assim, que vocês falam, que vocês estudam, qual o idioma? Bom, eu tenho conhecimento de inglês, estudo alemão, fiz um pouquinho de francês, não sei quando eu estava com a minha cabeça, quando eu fui fazer francês, porque eu achei muito difícil aprender francês, mas sei ler, não sei falar nada, mas sei ler, e espanhol, fiz curso de espanhol também. E vocês, que idiomas vocês têm conhecimentos? O meu primeiro idioma que eu aprendi, obrigada pelos meus pais, foi o inglês. Então, eu achei o inglês muito difícil. E aí, na faculdade, eu escolhi a habilitação de alemão por gostar da cultura, por gostar da história da Alemanha. Então, eu acho que tem esse fator também, né? Quando a gente escolhe já numa fase adulta aprender o idioma, parece que fica mais fácil, né? Sim, é verdade. E eu também estudei um tiquinho de francês, quem sabe um dia, mas de fato é muito difícil. Eu achei difícil, Não foi uma experiência. Eu não tive uma experiência legal também com francês. Alguém fala espanhol aqui no grupo? Tem conhecimento de espanhol, italiano? Gisela, eu estudei um pouco italiano, aí depois tentaram me obrigar a estudar inglês, mas eu tenho muita pirraça com inglês. E fui conhecendo um pouco do idioma alemão, né, e fui me interessando, mas ainda não sei muita coisa, não. Mas é um idioma que eu gosto bastante. Ah, legal, bacana. Alguém tem conhecimento de língua oriental? Alguma língua oriental, japonês, mandarim ou alguma outra? Porque eu sei que vocês gostam de mangá, né? E o pessoal costuma aprender muito japonês lendo mangá. Assim, através de lendo, assistindo, né? É uma língua difícil também, eu acho. Eu acho coreano uma língua muito interessante, né? Coreano, é verdade. O coreano também tem ganhado espaço, né? Bastante pessoa. Sim, bastante. Principalmente pelas séries agora, né? Sim, tá muito na moda, né? O coreano. Legal. Então, vamos lá, porque a gente aprende um novo idioma, né? A gente vai pensar na questão né, histórica agora, tá bom? E aí nós vamos pensar assim, na questão, né, da globalização, né? No mundo globalizado, então, vamos pensar aqui, né? Quando que a gente já viu um pouquinho sobre a linguística aplicada lá na segunda-feira, né? O que era linguística aplicada, nós vamos retomar aqui. Então, os estudos da linguística aplicada, eles vão surgir aí durante o pós-guerra, né? Assim, acabou a guerra, alguns anos depois, os estudiosos começaram a se interessar e a voltar os olhares para essa questão do estudo do ensino de língua estrangeira, em função do próprio processo histórico, né, que acontecia no período. Então, isso começou a ganhar espaço em função de uma procura maior pelo estudo do inglês, né? As pessoas acabaram ali durante o período do pós-guerra tendo interesses maiores em relação à cultura americana, inglesa, acho que mais americana do que inglesa, viu, gente? Pelo menos nos estudos que a gente faz leitura assim de teoria, fica um pouco evidente que a procura pelo inglês americano, né, foi muito grande nesse período. E eles começaram a estudar, então, esses métodos, né? A gente tem os estudos, por exemplo, né, do inglês para fins específicos, né, o inglês técnico, em diversas áreas do conhecimento. Então, em função do próprio processo de globalização, as pessoas elas buscaram, né, mais conhecimento, elas começaram a ter interesse em aprender outros idiomas. Lógico que muitas vezes mais por necessidade
do que por gosto, né? A gente sabe que isso também acontece. Mas então é nesse cenário da globalização, da interação entre os países, né? Da própria integração entre países, então, essas mudanças passam, né? Começaram a acontecer nesse período, diálogo de negociações, trocas culturais, acadêmicas, científicas. E por muitas vezes a barreira imposta pela língua se sobressaía, né? Então a dificuldade de se comunicar com o outro acabava sendo um problema. Então essas conexões elas acabaram sendo ampliadas. E aí, neste contexto, o aprendizado da língua estrangeira ele vai se destacar como um diferencial. Eu não sei vocês, mas a gente escuta muito hoje, o inglês é fichinha. Você saber inglês é obrigação. Embora muitas pessoas não gostem de inglês, né? Isso também é um fato interessante. Muitas pessoas não gostam de aprender inglês, não gostam de estudar a língua, embora gostem da cultura. Eu já vi muita gente nessa situação. Eu detesto inglês, mas ela gosta de assistir séries, ela gosta da cultura, né? Mas não gosta do idioma. E eu acho isso super engraçado, porque o idioma, né, a língua, ela representa a cultura. Se a gente parar para pensar. Então, como que, né, assim, a gente pode não gostar de estudar uma língua, eu penso, por exemplo, eu com o francês, eu não me identifiquei com a estrutura linguística. Eu sentia muita dificuldade, embora eu me dedicasse horrores, nunca conseguia, assim, avançar. Terminei, assim, 1 ano e meio, que a Unesp, né, exigia na época, porque eram 2 línguas, uma era o alemão, a outra era o francês. No alemão, tudo de vento em popa, lindo, maravilhoso. Chegava na aula de francês, parecia que eu estava no marasmo. E eu sentia dificuldade com a estrutura, né, mas era uma coisa, assim, de aprendizado mesmo. Mas boa parte dos meus colegas que não gostam do inglês é interessante, porque eles não falam que não gostam da estrutura. Eles simplesmente falam que não gostam, mas gostam da cultura, né? Então eu acho isso super interessante, assim, entender como que funciona isso na mente deles, né? Ainda é um desafio enquanto linguista, porque língua é cultura. Por exemplo, agora a gente fala a mesma coisa, se a gente fala que não gosta do português, nas entrelinhas você está falando que você não gosta da sua identidade cultural, né? Porque a língua representa a cultura de um povo. Então é bem interessante. E nesse período, então, do pós-guerra, com a globalização, com os avanços da globalização, as pessoas buscaram, então, esse diferencial no aprendizado das línguas estrangeiras para se prepararem mesmo em relação ao mercado de trabalho, às oportunidades profissionais. Se a gente pensar que a Europa ficou devastada com a Segunda Guerra, o domínio, então, era dos norte-americanos de um lado, né, e dos países que eram aliados a eles, e do outro lado, lá com o pessoal da Rússia, antiga União Soviética, então era uma situação bem delicada, até mesmo para questões profissionais, né, de estudo, e assim por diante. Então, era um período que as pessoas realmente começaram, então, a aprender a cultura do outro, né, se doar para a cultura do outro, até por questões de existência mesmo, né, de subsistência. Então, segundo Meirelles aqui é a Selma, tá, gente? A Selma tem muito artigo legal, assim, na área do ensino, do aprendizado do alemão. Vocês já me disseram que alguns foram alunos da Selma. Selma, uma graça, né? Então, assim, esse texto é dela, tá? Que eu cito, tá na referência, e tem outros trabalhos que valem a pena a leitura. Então, o que nós presenciamos hoje, né, em um espaço de tempo muito curto, é o que eu hoje estava discutindo aqui em casa, né? A gente sempre assiste filme ou coisas do tipo e depois fica discutindo. E eu acho muito legal porque a minha mãe, ela não terminou os estudos, ela estudou até a 3ª série só, mas ela gosta de aprender, né? Então, sempre que a gente vê alguma coisa, assiste, sempre discute. A gente estava pensando nisso hoje, né? A Segunda Guerra foi aqui, né? O quê? 76 anos atrás, quase 80 anos atrás, não dá nem 80. Tá recentíssima, né? E, assim, num espaço muito curto de tempo, a reviravolta que a ordem, né, mundial foi sofrendo em termos de cultura, economia, de organização social. Então, é um espaço muito curto. Então, a gente teve uma revolução na ordem mundial, principalmente no que se refere ao quesito cultural, né, e aos produtos culturais das línguas estrangeiras. É quando o inglês vai dominando aí, ele deixa o francês, né, ele dá um escanteio aí no francês, não chega para lá na cultura francesa e vem para ficar, né, até hoje ainda o inglês ele é um padrão, né, assim, é uma referência na questão cultural ainda, e mesmo linguística, o inglês está sempre ali, né, como língua internacional, então de comunicação, né, o inglês ainda impera.
E a gente começa a ter, então, novos meios de comunicação em massa, a chegada da internet, depois das TVs a cabo, eu vou separar o A ali do cabo, ficou a cabo. Elas foram se espalhando cada vez mais, atingindo mais pessoas de várias camadas sociais, e esses meios de comunicação, eles permitem essa troca constante, rápida, né, de oportunidades, de contato e de interesse dos indivíduos. Então, isso também contribui bastante para o aprendizado da língua estrangeira. E dominar um segundo idioma, hoje, no nosso caso, eu acredito que o terceiro já, né, principalmente para a gente que está na universidade, o inglês acaba sendo meio que você tem que saber, não tem jeito, gostando ou não, para leitura de texto, para apresentação de trabalhos em congressos, enfim, você tem que saber para ter uma sobrevivência ali, né, dentro da universidade para algumas coisas. E aí, no nosso caso, o terceiro idioma, ele passa a ser, então, não apenas uma exigência mais do mercado de trabalho, mas uma parte da nossa vida, né, uma parte integrante da nossa vida. E essa situação nova, né, que a globalização proporcionou, ela impulsionou aí a procura pelo inglês cada vez mais, que é uma língua franca, e ele é usado na maior parte, né, das comunidades, da internet, mas ele está também presente nas páginas de diversas opções de idioma, ele faz parte dos conteúdos, então o inglês, ele ganhou muito espaço, né, esse segundo idioma, ou um terceiro, dependendo, né, da origem da pessoa. Então, esses idiomas, eles passam a ser disponibilizados por instituições, por várias páginas de internet, enfim, para várias situações hoje do nosso cotidiano. Então, é algo que realmente veio para ficar, né, por enquanto ainda ele é o idioma que mais tem procura. E aí a gente tem, então, a nossa querida língua alemã, né, a Alemanha, como que ela vai chegar, então, com tudo isso, né, como que ela vai ganhar o seu espaço, né, se a gente pensar em termos históricos, ela teve o período nazista, ela sofre esse preconceito ainda até hoje, né, o país em si é muito visto por pessoas, como a gente estava falando no começo da aula, de que, você fala alemão, você é nazi, você gosta dos nazis, né, então, assim, é umas coisas meio absurdas, né, mas infelizmente ainda tem. Então, como que ele chega aqui, né, porque o alemão, geograficamente, ele é distante da gente, né, ele é falado na Alemanha, Áustria, Suíça, Liechtenstein, Luxemburgo, como língua oficial. Tem vários dialetos, né? O alemão é uma língua cheia de dialetos interessantíssimos. E também distante da gente, né? E o Brasil, ele tem muito contato com a cultura. Então, ele está em todo o território brasileiro. A maior concentração de empresas alemãs fora da Alemanha é aqui no Brasil. E também ocorre um intercâmbio científico e tecnológico muito grande. As relações diplomáticas também favorecem isso, e também houve um crescimento significativo nos últimos anos de brasileiros que resolveram, então, aprender o idioma, segundo o site da Deutsche Welle. Então, a cada ano, há muito interesse dos brasileiros aí pelo alemão, pelo processo de ensino-aprendizagem da língua alemã. E o site atribui principalmente essa questão das empresas, né, pelo Brasil ser o segundo, né, é um território que tem mais concentração de empresas alemãs fora da Alemanha. Se a gente pensar também na questão da colonização, região sul, pensando no estado de Santa Catarina, depois indo para o Rio Grande do Sul, mas mais no estado de Santa Catarina, a quantidade de pessoas que vieram da Alemanha para cá foi muito grande também, inclusive ao dialeto pomerano, que é falado lá no estado de Santa Catarina, né, na cidade de Pomerode, também no Espírito Santo tem uma cidade que fala o pomerano. Pomerano já não é uma língua não é um dialeto muito grande na Alemanha hoje. Né, então é interessante como esse crescimento, né, vem ocorrendo. A língua alemã, de acordo com o Couto, ela foi ensinada como língua estrangeira no Brasil a partir do século XVIII, a partir de 1841 até 1942, né? Assim, em função da imigração, né, do pessoal para cá, lá na região sul, e aí as pessoas que já moravam naquela região precisavam se comunicar com os imigrantes, então eles começaram a aprender o alemão. Aí, a partir depois da década de 60, né, esse interesse volta a crescer. Se a gente pensar de 43 até 59, o interesse era pequeno, porque a gente está falando de pós-guerra, questões políticas, né? Tudo isso acaba influenciando também. No Brasil tinha uma lei, por exemplo, que pessoas que
eram descendentes, né, ou filhos de japoneses, por exemplo, eles não poderiam colocar o nome no filho de acordo com a língua. Então, para um japonês que nasceu nesse período, porque como o Japão estava do lado da Alemanha na guerra, não podia colocar no filho um nome japonês, tinha que colocar outro nome. Então, a gente encontra muitos japoneses que são senhores, que chamam Manuel, Joaquim, né, em função dessa lei. E isso aconteceu também com o pessoal da Alemanha, né, que estava aqui. Não que eles foram perseguidos aqui no Brasil, assim, né, perseguidos igual na Alemanha, mas a gente sabe que na época do Getúlio Vargas, na época da guerra, eles perseguiam, lógico, né, o Getúlio Vargas, ele tinha um pezinho amigo lá com o nazismo, mas depois, quando ele viu que a situação estava mudando de lado, né, que os Estados Unidos começou a apertar o Brasil, aí ele passa a mudar, né, de percepção, de visão, e aí ele também instaura essa lei. Então, algumas pessoas que nasceram nesse período, que eram de descendência alemã, não podiam pôr os nomes, tinham que pôr nomes diferentes, né? Então, isso acabava influenciando no dia a dia da própria população. E aí, na década de 60, o interesse pelo idioma volta a crescer devido às multinacionais, né? Que a gente está aí pensando na questão dessas empresas vindo para o Brasil, né, a Siemens, a Saks, tantas outras empresas. E aí, na década de 80, houve um outro aumento da procura. Aí, em 99, na década de 90, desculpa, esse interesse voltou-se mais para o espanhol, aqui no Brasil, afora, e a procura, né, da língua inglesa também, que sempre liderou. E nos anos 2000, os alunos, né, de alemão como língua estrangeira também vem aumentando. Então, o Brasil, ele tem uma oscilação aí, mas o fato é que a língua já estava aqui presente desde o século XVIII, ela era já ensinada como uma língua estrangeira aqui no Brasil desde esse período, e apesar dos altos e baixos, das poucas procuras e muitas procuras, hoje ela tem, né, uma consolidação muito grande, as pessoas procuram bastante, basta ver, né, o número de alunos que o Instituto Goethe tem, né, em São Paulo, em outros estados do Brasil, há uma busca muito grande, né, pelo idioma, ela tem crescido bastante por questões culturais, por questões econômicas, né, por uma questão de afinidade, né, em relação a uma banda ou algo mais ligado à cultura mesmo, mas o fato é que o alemão tem ganhado muito espaço. Então, de acordo com Meirelles, né, nos estudos em que ela realizou sobre os manuais didáticos, ela vai atestar, então, que as aulas de alemão têm acompanhado as principais tendências mundiais do ensino de língua estrangeira, de modo que é dito aqui também é válido para as demais línguas modernas, né, inglês, espanhol, italiano, francês, né. Ela vai afirmar que, apesar das mais diversas famas atribuídas à língua alemã, tais como difícil, incompreensível, misteriosa, pertencente a um povo tão diferente, né? Essa questão da cultura ainda marca bastante, né? O idioma atrai muitos estudantes que veem no domínio do alemão um diferencial importante no mercado de trabalho e para o crescimento e satisfação pessoal, né? Aí eu queria saber do pessoal aqui do grupo que estuda alemão, estudou alemão, está estudando alemão, o que vocês acham da língua alemã? Qual é a visão que vocês têm, assim, em termos de ensino mesmo, de ensino-aprendizagem, para vocês, né? Foi um processo difícil, é difícil, as barreiras que vocês enfrentam, em que parte do processo está a maior dificuldade de vocês? Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. E aí? Podem falar, pessoal. Você teve... Oi, Gisela. Oi. Olha, a parte de verbos para mim é muito difícil. Uhum. O feminino, masculino, neutro, eu acho que assim, até dá para memorizar. Até dá para memorizar ou tentar alguma técnica do arrisca no contrário, né? Se a gente não sabe, mas a parte dos verbos é uma coisa que exige muito trabalho manual, né? Realmente você sentar e ficar ali, verbo por verbo, que você precisa no momento. Então, eu te diria que talvez a construção do vocabulário, mais na parte dos verbos, foi uma coisa que e é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Legal. Alguém mais gostaria de falar? Ai, pra mim é o contrário. Eu não tenho problema nenhum em decorar a palavra.
O meu problema é conseguir todas as regras gramaticais, fazer uma frase que não tenha erro. Sim. E eu sempre fiz aula com nativo, mas eu tive muita sorte de ter um professor austríaco que Legal. estudou letras e português na Áustria. Uia, que sortuda! Eu não acho Sim, ele sortudo entendia ser. mais de português do que, sabe? Aham, Ele sabia explicar no português e no alemão. aham. Aí isso é Foi perfeito. ótimo. Que legal. Mas, assim, usar o das, usar o vai, daí toda a ordem mudar e colocar mais verbos, porque eu tenho dificuldade de fazer frases curtas, assim, eu sempre penso numa frase gigante que eu quero traduzir e alguma coisa tá sempre errado. Sim, entendi. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, um mico que eu paguei, né? Fui pra lá, que te falei já pra vocês, 2018, tô lá no instituto, no IDS, toda feliz da vida, estudando, né? Fazendo... O professor que foi meu supervisor na Alemanha, o professor Harder, que ele deu aula aqui na USP, né? Então, como você disse, eu tive a sorte também de ter contato com um alemão que sabia mais português do que eu, gente. Eu achava que ele sabia mais o livro do Matoso Câmara do que eu. Uma vez eu chorei, eu falei assim, gente, não é possível, eu li esse capítulo do Matoso Câmara a graduação inteira, como que eu não sei isso? E, assim, e como ele trabalhou aqui muitos anos, né, deu aula de alemão aí na USP, e ele ama português, então ele sabe muito português, aí ele me ajudava também. E aí um dia ele me deixou sozinha lá na biblioteca, foi resolver outras coisas, eu falei, não, tá ótimo, eu vou ficar bem, né, não vai acontecer nada. Não deu 5 minutos, o pendrive não queria funcionar. E o pendrive tinha o quê? O backup da pesquisa, que eu precisava abrir o arquivo para começar a fazer a pesquisa naquele dia. E ele tinha saído, né? Falei, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar para a bibliotecária com o meu alemão lindo, maravilhoso, que o pendrive quebrou? Eu falei, não sei se ela fala inglês, né? Aí eu ficava analisando a bibliotecária, de onde eu estava sentada. Era uma moça jovem. Eu falava, e agora? O que eu vou falar para ela? Né? Não conseguia pensar em nada. Eu falei, bom, vou lá com a cara e com a coragem. Levei o pendrive, aí ela perguntou o que eu queria, tudo em alemão. Aí eu falei assim, meu pendrive, né? Falei para ela em alemão isso, né? Meu pendrive, meine pendrive, falei desse jeito, ist kaputt. Eu usei o verbo kaputt. Gente, essa moça ria, mas ela ria da minha cara, porque não tinha nada a ver, né? Aí ela ria. Aí eu falei, não, ela deve estar rindo, né? Porque realmente está monstruosa a construção da frase. Aí eu perguntei se ela falava inglês, né? Dela sabia inglês. Eu falei, vai no inglês, né? Por que eu vou fazer? O pendrive não funciona. Aí ela resolveu meu problema. Aí quando ele chegou, eu expliquei para ele o que tinha acontecido. Ele falou, você conseguiu dominar? Você conseguiu explicar? Eu falei, consegui. Resolvi o problema, tá funcionando. Aí ele perguntou que frase eu havia dito para ela. Gente, quando eu contei para ele, que eu falei, meine pendrive ist kaputt, aquele dia eu achei que ia ser jogada da janela do andar que eu tava, porque ele ficou muito bravo, porque eu falei assim, mas como assim, você falou kaputt? E ele ria, mas foi uma situação assim, que eu precisava resolver o problema, né, então assim, eu também sinto um pouquinho dessa dificuldade de organizar. Assim, a gente sabe o vocabulário muitas vezes, pelo menos eu vejo por mim, eu entendo, compreendo super bem, mas na hora de organizar a minha estrutura frasal, eu também não consigo ainda pensar muito rápido em que posicionamento os verbos vão ficar, né? Então... Não, e tem os significados. O para tem 1 milhão de paras. Depende se você tá andando, se você tá indo, se você tá indo para um lugar com nome próprio, sem nome próprio. Ai, para mim eu surto nessas aulas. Eu fico assim, impossível conseguir colocar tudo na cabeça. Mas gente, e eu falo que são dessas situações que a gente realmente acaba aprendendo, né? Porque depois eu fui olhar a estrutura, né, de como dizer o meu pendrive quebrou. Aí eu olhava pra moça no outro dia e ria, mas eu ria porque eu falei, a gente vai achar que eu sou doida, né? O que eu vou falar pra ela? Mas assim, eram situações em que, né, você tem que se virar, você tem que usar né, o macarrônico ou não, o idioma sai, né? Mas é bem interessante. E a gente tem dificuldade, né? A gente não pode, assim, ser ingênuo de falar que é uma língua simples, não é. É uma língua que exige muito mesmo, a sensação que eu tenho, né, desde 2006 que eu estudo, né, embora na graduação eu não sei com vocês, mas comigo aconteceu assim,
A gente até comentou já em uma aula, vocês disseram, no primeiro bimestre você está no A1, no segundo, né, semestre do curso você já foi promovido para o C3, C2, né, sem saber. E aí essa fragmentação eu achei que foi um pouco ruim quando eu estudei, né, de a faculdade não seguir algo tão linear, embora os professores quisessem, mas a grade do curso não ajudava. Não sei como está hoje, né, mas quando eu estudei a gente pulava muito de um nível para o outro, e essas brechas que iam ficando eram terríveis, porque daí você ficava com essa dificuldade mesmo em coisas simples. Aí, quando eu voltei a querer estudar a língua, eu pedi para voltar, né, nos níveis. Aí eu estou fazendo hoje o A2 no meu curso comum, que eu faço aqui na escola, que eu achei uma outra escola de idiomas bem legal aqui. Aí ninguém lá acha que a gente é nazi, isso é muito legal, porque o pessoal estuda bastante alemão, então é bem legal. E o do Goethe, que eu ganhei a bolsa, é o B1, né? Porque eu já tinha também conhecimento de B1 por causa da faculdade. Aí eu fiz um teste de classificação de nível e consegui fazer esse curso do Goethe, né? Consegui entrar para o curso. Mas porque ficou muito misturado. E eu falei, não, precisa aprender as coisas, né, no lugar, né? Se eu não consigo falar que o meu pendrive está quebrado, imagine o resto, né? Então, eu quis voltar, mas assim, a gente sabe que não é tão simples, que tem toda uma exigência por parte, né, do aluno, a gente tem que se doar bastante, né, não é tão simples, mas é divertido, gente. No fim a gente dá risada, mas esse dia do pendrive eu nunca... É igual no troco, eu fui ao supermercado, aí a moça... sozinha, né, a primeira vez eu fui acompanhada, o professor foi comigo, aí depois eu tive que ir sozinha várias vezes, e uma das vezes ela ficava perguntando uma coisa e eu não entendi o que era. Eu falava, meu Deus, o que ela tá perguntando, né? Aí eu olhava o valor da compra, dava o dinheiro, e eu acho que ela perguntava se eu queria sacola a mais para levar as coisas. E eu tinha uma sacola de pano, mas ela não viu. E eu ficava, gente, o que ela tá perguntando? Eu falei, bom, na dúvida eu vou responder que eu não quero. Aí eu falava, não, né, o nine, e aí tava tudo certo. Mas aí depois, né, de um tempo eu entendi que realmente ela tava perguntando se eu queria sacolinha a mais para levar a compra, porque ela achou que a minha não ia dar. Mas foi uma situação também bem engraçada, porque eu fiquei um tempão tentando entender e não entendia. Uma pergunta simples, né? Mas faz parte, gente, parte do processo. E aí, então, o ensino, né? Como que se dá esse ensino, então, da língua alemã, né? Como que nós vamos fazer, então? Por que que o estudo contrastivo vai ser importante para esse processo de ensino e aprendizagem da língua alemã? O que que ele pode contribuir para, né, o nosso ensino? Então, apesar dos diversos manuais e métodos de ensino existentes para o ensino e aprendizagem do alemão, nós sabemos então que os verbos, vamos falar de verbos, e sua conjunção e uso, de acordo com Cardoso e Battaglia, eles são os pontos mais complexos, né? Principalmente para a gente, né, que é falante de língua latina. O verbo para a gente, ele pode ficar no começo da frase, no meio da frase, no final da frase, em qualquer lugar da frase. Né, e assim, né, a grosso modo. E no caso do alemão, não, ele tem uma posição dele, posição zwei, posição número 2, e se não for na número 2, se for um verbo modal, o principal vai para o final, né, tem tudo isso. E isso é seguido à risca, né, então é como vocês disseram, né, essa questão de entender para que lado eu ponho esse verbo, né, para que lugar da frase ele vai, ainda mais se tem outros elementos, se a frase é muito longa, né, a gente sempre fica com essa dúvida mesmo. E é um processo com inúmeros desafios, tais como, né, além de entender o processo gramatical, é uma cultura diferente, outra estruturação sintática, né, enfim, é uma nova estrutura fonética, então tudo é novo. É tudo novo. Mesmo quando a gente, por exemplo, vai aprender espanhol, o espanhol é uma língua latina. Aí o pessoal sempre acha, espanhol é fácil, espanhol é isso, espanhol é aquilo. Aí uma vez eu falei para uma conhecida amiga, uma amiga minha, vai para o Chile, pega metrô no Chile em dia de pico e tenta compreender o que o alto-falante do metrô diz. Gente, que loucura. Eu já também estudei o espanhol, fiz em escola de idiomas, mas assim, até então estava indo tudo bem. Conseguia falar com as pessoas, né, uma graça. Aí peguei o metrô para ir para a estação rodoviária para conhecer uma outra cidade, isso em Santiago. Ano passado, gente, é umas coisas assim fenomenal. Metrô assim, né, horário de pico. E aí chegava a estação, as pessoas entravam e saíam, e ele falava uma frase muito rápida. E eu só entendi assim, cierram en las 6.
Eu falava, gente, mas que ela tá falando que vai fechar às 6, né? Aí eu ficava pensando, 6, não pode ser 6 horas, então acho que deve ser 6 segundos de abrir e fechar a porta, porque lá é muito rápido, viu? É muito rápido. A gente acha que o metrô de São Paulo é rápido, de lá é muito rápido. Assim, a abertura da porta, assim, é muito, muito rápida mesmo, você tem que sair correndo. E eu achava, então, que era aquilo. Aí, como a estação que eu ia descer era a última, eu ficava prestando atenção na fala da mocinha lá, né, da gravação. Aí passava, atenção, não sei o que, encerram em umas 6. Eu falava, gente, mas não pode ser só 6 segundos, porque em 6 segundos duas pessoas não passam nessa porta. Passou. Aí já estava no final da viagem, bem no final, aí eu fui fazer um passeio, tinha um guia. Falei, agora é que eu vou perguntar pro guia, né? Porque eu não vou sair daqui sem essa dúvida, mas não vou mesmo. Conversa vai, conversa vem, o guia parou lá no, né? A gente sentou para descansar do passeio. Eu falei, eu quero fazer uma pergunta, né? Uma coisa mais de linguística. Quando eu falei linguística, o guia se animou, porque ele era estudante de linguística lá do Chile. E aí a gente começou a conversar, tal. Eu falei, olha, eu só queria saber o que o metrô fala na hora que a porta tá abrindo e fechando. Ele olhou para minha cara e começou a refletir, porque eu não entendo o que eles falam, o que tá falando. A frase é cuidado entre o vão e a plataforma. A frase que o metrô diz, e não tem nada de 6. E aí, na minha concepção, né, nessa questão da fonética, da fonologia, eu entendia a palavra 6, e não era 6, era vão, né, cuidado entre o vão e a plataforma. E eu falei, gente, que loucura, porque na minha cabeça eu jamais ia entender que era para eu tomar cuidado com o vão e a plataforma, e é um vão grande, né, maior que o nosso aqui do Brasil, entre o trem e a plataforma, e eu achava que era porque a porta ia fechar em 6 segundos, por isso que a gente tinha que sair correndo, entrar correndo, né? Então, assim, uma questão de comunicação, e é a vivência, né? E é por isso que o ensino, então, é um desafio, porque tudo é novo, estrutura nova, né? E assim eu falo, a gente quando aprende a língua estrangeira, realmente a gente precisa mergulhar, né, no processo de ensino-aprendizado, dar a cara a tapa, aprender, porque senão a gente paga, né, certos micos, assim, né, mas eu achei bem interessante, porque a gente, quando aprende, né, a língua estrangeira, igual vocês falaram de aprender inglês forçadamente, né, isso é muito comum, os jovens, os pais colocarem no curso de inglês focando o vestibular, né, o vestibular cai inglês, então você vai aprender inglês, e muitas vezes a pessoa não quer. Aí ela vai criar o quê? Um bloqueio com esse idioma, ela não vai querer aprender, ela vai ter dificuldade em coisas que não são tão difíceis assim. E quando a gente aprende o idioma depois de adulto, a maturidade é maior, né? Então a gente já começa a enxergar aquilo com outros olhos, né? Ou pelo menos deveria. E sendo estudante, então, de letras, de linguística, piorou, porque daí a gente enxerga as coisas assim, além. Eu vejo pela turma do meu curso, né? Como eu disse para vocês, é um economista, um engenheiro mecânico e eu, coitada das letras, o professor não conta, né, porque o professor tem que ser neutro. Então ele vai explicando e eu vou fazendo associações, e aí eu quero perguntar para ele coisas, assim, linguísticas, né, e uma vez eu não aguentei, eu tive que perguntar uma questão linguística, né, eu enxerguei um processo morfofonológico num assunto que a gente estava estudando, e eu queria perguntar o que ele achava. Os meus colegas quase me jogaram, né, para fora da sala. Agora, como é a distância, né, então eles se contêm, eles fecham o áudio. Eu acho muito engraçado, porque eles não entendem, né? E aí porque a gente começa a pensar mais, a gente começa a desenvolver um raciocínio sobre a questão da linguagem, né? E isso passa a ser mais atrativo para a gente que está aprendendo, digamos que fica menos doloroso. A gente vai ter que continuar colocando o verbo na posição 2 no final, vai ter que aprender gênero, mas quando a gente pensa na língua linguisticamente, né, com uma visão mais linguística de estruturação, acho que a gente, né, se interessa mais, né, fica mais interessante o aprendizado. E aí o que vai acontecer então, né, pensando nesses métodos de ensino, essa questão, né, da conjugação, da complexidade que a gente tem, um novo idioma, né, o objetivo de um novo idioma não é, em primeiro lugar, reproduzir estruturas gramaticais lexicais, né, quando a gente aprende um novo idioma, a gente não quer virar papagaio, pegar lá as frases e ficar decorando aquilo e sair falando, né, a gente precisa aderir à competência comunicativa,
Aliás, esse é o foco de qualquer ensino de idioma. A gente vai buscar aquele novo idioma para se comunicar, para interagir com outras pessoas que a gente conhece, né? Então, a ideia sempre, né, em princípio, deve ser essa questão da competência comunicativa. Lógico que a estrutura gramatical e lexical, ela vai fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. E aí, a existência de sistemas verbais diferentes, né, e consequentemente de usos verbais distintos, segundo a autora, ocasiona muitas dificuldades para o aprendiz, levando a buscar estratégias, soluções e adaptações, né? É aí que eu volto a falar do meu famoso caput, que eu acho bonitinho falar caput. Acho que soa bem alemão o verbo caput. É uma adaptação totalmente horrorosa, né, que eu fiz do verbo, mas funcionou, né? A moça me entendeu. Então, assim, a gente vai buscar o quê? O plano B, o plano C, o plano D, né? E assim por diante. Então, esse tipo de situação, muitas vezes, faz com que o nosso aprendizado se torne um processo mecânico de regras gramaticais pautados em uma transmissão que não está contextualizada, né? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta. Eu não sei vocês, mas, assim, os métodos de ensino, assim, de vocês, eu já passei por vários, eu já passei pelo pelo processo, né, de ensino-aprendizagem, que eu tinha um material didático bem pautado para a questão gramatical, pouco desenvolvimento de competência comunicativa, aí eu já tive o da competência mais comunicativa, agora eu conheci o método do Instituto Goethe, eu gostei bastante de estudar com ele, foi muito legal, porque ele vai englobar aí leitura, a parte né, de compreensão auditiva, a parte comunicativa, a parte de léxico, né, mas bem contextualizada. Então, assim, eu passei por vários métodos, assim, né, a gente sabe que é difícil achar um método ideal, mas eu queria saber de vocês, assim, os métodos que vocês aprenderam, se vocês têm alguma coisa para comentar, se algo que marcou vocês durante o processo de ensino-aprendizagem, uma dificuldade que o próprio método trouxe, e aí? Eu sou uma pessoa que eu tenho que sentar e escrever. Eu também. E demorou um pouco para identificar isso, né? Então, durante a graduação, o meu pai, ele brinca comigo. Parece que eu dormi falando em português e acordei falando alemão, porque eu precisei evoluir muito rápido. Mas uma coisa que me marcou demais foi minha primeira aula de literatura, foi com o professor Helmut. Eu não sei se ele ainda está lecionando na USP. Eu acho que sim, pela grade de disciplina, sim. Eu acho que sim, ele tá, né? Ai, que lindo. Eu tenho uma paixão pelas aulas dele, por ele, é maravilhoso. Que legal. E aí, a primeira aula eu travei totalmente. No final da aula, ele perguntou o quanto a gente tinha compreendido da aula, né? Que foi a primeira vez que tivemos uma aula 100% em alemão, porque até então só estávamos tendo língua, né? Que legal. E eu não consegui sair da sala. Eu fiquei sentada. Todo mundo saiu, e eu lá sentada, e ele olhou para mim e perguntou se eu estava bem, né? Uhum. Aí eu falei, professor, eu nunca vou conseguir aprender esse idioma. Aí ele me disse, com todo o sotaque, com todo o jeitinho, né, dele falar, Letícia, eu falar mal português e estar trabalhando na melhor universidade do país. Você conseguir também. Que e bonitinho. assim, aquilo me acalmou tanto que aí foi o momento que eu comecei a sentar e estudar mesmo, né? Então fazia em paralelo curso na Poliglota Idiomas, que também tinha um professor austríaco. É maravilhoso ter aula com professores austríacos. Poxa, que bacana. Opa! E eu acho que é isso, né? A gente tem que ir muito atrás de informação. Sim. Uma coisa que me ajudou muito foi dar aula de alemão como idioma estrangeiro, mesmo não dominando 100%, quando eu comecei a dar as aulas, porque é muito difícil ter um aluno de alemão avançado. Sim. Eu sou aqui do ABC Paulista, né? Então não tem tanta procura, não é um idioma que tem tanta aqui procura. Em Araraquara também, pouquíssima, nossa, pouca mesmo. E eu acho que gramática e consolidar as estruturas do idioma eu aprendi mais quando eu comecei a dar aula, porque não basta você saber aplicar, você tem que saber passar aquele conhecimento. Então foram as duas coisas que me ajudaram demais. Que legal. Sentar e escrever e começar a ensinar. Que legal. Alguém mais gostaria de compartilhar a experiência? Eu tenho uma dificuldade que eu acho que é um pouco diferente, porque eu tenho uma deficiência auditiva unilateral.
Ah, Então, às vezes, até para conversar, se eu não estiver escutando muito bem, sim. se eu estiver olhando para a pessoa, eu consigo entender o que ela está falando, com auxílio, assim, da boca mesmo, vendo o que ela está falando. Aí, no idioma, é meio difícil, né, no estudo de idioma, porque como você não sabe, assim, muito bem como que é o som de cada palavra, para fazer leitura labial é muito difícil. É No mais italiano, difícil. eu percebi isso na aula. E às vezes eu não estava escutando, aí tinha um ditado, eu sabia o que era, às vezes não escutava muito bem, olhar para a professora, não sabia o som da palavra, e eu acho que assim, a dificuldade maior que eu tenho é essa. Aí eu tenho que aprender muito o som de cada palavra, para ver se visualmente eu consigo entender também. Poxa. Aí é isso. Não, mas entendi. E é interessante a sua colocação, porque, por exemplo, quando a gente vai aprender, né? Cada pessoa tem um estilo de aprendizado diferente, que nem você tem essa questão do som, você precisa ouvir, né? E a gente, enquanto docente, se não conhece o nosso aluno, muitas vezes a gente acaba negligenciando, né, um pouco do conhecimento para esse aluno, né? É uma questão interessante, né, a sua fala, porque se o professor ele não tem conhecimento dessa sua dificuldade, se ele vai ter que buscar uma alternativa para que você faça parte daquele grupo, que você aprenda junto com o grupo. Né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter que recorrer a um estudo, ele vai ter que recorrer a conhecimentos linguísticos, a estratégias linguísticas, para que você aprenda também, né? Então, é interessante, né? E é o que a gente vê muitas vezes, por exemplo, eu lembro da minha época do estágio, né? Quando eu fui fazer o último ano aqui na Unesp do curso de letras, a gente teve que estagiar na língua, né? Daí eu quase surtei, falei, como eu vou arrumar um estágio de alemão em Araraquara, né? Aí a professora deu várias alternativas, podia assistir a aula dela, podia assistir a aula assim, da faculdade mesmo, porque sabia que não tinha muita escola de idiomas que davam um alemão aqui. E as que davam não gostavam muito de receber estagiário. Mas aí, como eu sou uma pessoa persistente, fui atrás de uma escola que tinha aqui, hoje ela não tem mais, já fechou na cidade, e eu expliquei que eu queria só fazer a observação da aula, que eu precisava computar a hora de estágio, e aí a professora me aceitou. Depois, assim, coincidentemente, a professora dessa escola foi minha professora em outra escola, a escola que, né, ficava fazendo bullying com a gente, do nazismo, e aí a gente ficou super amiga depois, né, no final. Mas, assim, o método me incomodava muito quando eu fui fazer o estágio com ela, porque era só repetição, você pegava as frases prontas e ficava decorando aquilo igual papagaio. Aí eu pensava, tá, legal, você sabe a frase pronta, mas e se você for pegando uma situação em que você está desprevenido, que você tem que ter uma comunicação ali fora de um contexto, que não está no livro didático, o que você vai fazer, né? Então, eu ficava pensando nisso, nessa questão da repetição mesmo, de algo ser bem descontextualizado, né? Então, a gente sabe que ainda tem, né, muito essa questão. E essa questão do professor, eu falo que o professor faz toda a diferença, né? Quando eu resolvi fazer alemão, eu resolvi porque eu gostava de história, até hoje gosto, apaixonada. Falei, não, vou estudar alemão, pensei comigo, porque história é legal, eu gosto de história, e alemão tem muita história, eu vou estudar alemão. E o francês porque eu achava bonito, porque eu tive uma professora de literatura que, no ensino médio, que falava francês, assim, ela ficava ensinando algumas coisas na aula, né, algumas palavrinhas, e eu achava legal aquilo, né. Aí falei, não, vou aprender as duas, né. Aí quando chegou na faculdade, no dia a dia, na coisa em si, o francês para mim caiu por terra, eu não conseguia aprender, eu vi que realmente aquilo não era para mim, e assim, eu não tive, infelizmente, professores com muita boa didática, eu tive uma ou duas só no ensino de francês, e isso me marcou muito. E no alemão, pelo contrário, por mais difícil que a coisa era, as professoras tinham uma didática, assim, incrível. Então, cada semana eu ficava mais encantada, achava aquilo interessante, queria aprender, fui, né, tomando o gosto, apesar da minha dificuldade com o idioma, e achava aquilo fantástico, né? Então, o professor, ele faz toda essa diferença, né? E aí, se a gente tem um professor que tem esse conhecimento linguístico, né, que compreende o nosso processo de ensino-aprendizagem, que sabe onde está a nossa dificuldade, isso pode ser muito mais prazeroso para o aluno e para ele também, né? O professor também, porque daí o professor não vai fazer muitas vezes aquilo como uma obrigação, não vai dar aula por obrigação, vai dar aula porque ele gosta, né? Porque ele quer compartilhar o conhecimento com o outro, né? Então é muito legal. Aí eu tenho dois questionamentos para vocês, ó. O primeiro aqui do lado esquerdo, cadê a seta?
aqui. No ensino de língua estrangeira, os procedimentos didáticos devem ser diferentes dependendo do background linguístico do aluno, ou seja, dependendo de sua língua materna. Ensina-se da mesma forma a um americano, a um brasileiro ou um alemão? O que vocês acham? Essas são questões para a gente pensar. Eu acho que não. Eu já tive a oportunidade de estar numa sala com outras nacionalidades, né? Então tinha suíços, franceses, americanos. Legal. E coisas que eram muito simples para os brasileiros entenderem, o americano tinha mais dificuldade, principalmente a questão do artigo, né? Coisa que era mais simples para o francês entender, o brasileiro não entendia. Então acho que tem que ter uma diferenciação, tem que ter uma adaptação. Uhum. Que mais? Eu dou aula de português para estrangeiros. Legal. Então eu vejo que tem coisas bem diferentes. O que é difícil em uma língua, de repente em outra, nem foi um problema. Então é bem interessante para mim perceber isso. Assim, falantes de línguas hispânicas ou germânicas, eu consigo ver uma diferença bem grande aí no grau que eles têm de dificuldade em determinadas coisas. Legal. E aí, o resto do pessoal, o que acha? Se a gente for parar para pensar na hora de aprender os sons, né, de uma língua nova, tendo cada pessoa um background linguístico diferente, cada um vai ter uma dificuldade diferente, Sim. né? Por exemplo, para você foi muito difícil tirar o R, né? Sim, nossa, gente, é eterno. É eterno isso. E isso também é uma dificuldade muito grande para os americanos, né? Sim. Porque eles também têm esse R, né? Sim. Então, e já não é por exemplo, não seria uma dificuldade para uma língua que não tem esse R, né? Sim, é verdade. Então, acho que cada pessoa, não existe, né, um método único para ensinar todos. E também, assim, um método nunca vai de imediato abranger todos os alunos da sala, né? Sim. Por isso que a gente está em constante aprendizado, né? Porque a gente prepara uma atividade, aí fala, poxa, essa daqui não deu certo com alguns alunos, então na próxima aula eu vou ter que fazer uma atividade que dê certo, pelo menos com eles, para que eles também se sintam acolhidos, né, no curso, né? Então também é um processo que não é fácil para o professor, né? A gente sabe que é uma coisa difícil tanto para o aluno quanto para o professor. Legal. O que mais vocês pensam? Olha, assim, eu não tenho experiência exatamente com o alemão, eu tenho experiência com o espanhol, né? Eu vejo que assim, o estudo das 4 habilidades, né, que ler, escrever, ouvir, são muito importantes. Aliás, assim, ouvir me ajudou muito a aprender espanhol. Sim. E eu acredito que uma forma é sempre incentivar o aluno a ver séries, a ler livros, né? Sim. E, ao mesmo tempo, a forma com que o professor corrige. Eu vejo muitos alunos traumatizados em determinada língua, e até mesmo em português, né? Porque o professor, ele é muito incisivo na hora de corrigir, e aí o aluno acaba, inclusive, perdendo todo tipo de espontaneidade na hora de falar, principalmente, né? Verdade. Eu fiquei, que nem eu falei pra vocês do meu R, né? Eu me sentia acuada, porque eu falava assim, gente, todos meus colegas aqui ouvindo, eu vou ter que repetir isso daí um monte de vezes até tirar esse R não vai sair nem por decreto, porque tá enraizado na alma. Depois eu dei risada, né? Porque eu vou fazer o quê? Não, na hora, mas a gente trava mesmo, né? Cria um bloqueio, né? E, assim, são N fatores, né? São vários fatores que vão influenciar nessa questão do background linguístico do aluno, né? Cada um tem a sua língua, cada língua tem a sua estrutura, né? Isso é muito interessante. Legal. Aí a outra pergunta, ó, é possível utilizar o mesmo manual e os mesmos procedimentos didáticos para todos os alunos, independentemente da língua materna? Em outras palavras, o mesmo livro serve para todos os alunos, sejam eles americanos ou brasileiros, ou o que se deve ensinar depende da língua do estudante? O que vocês acham? Eu acho que só o livro didático não dá conta do ensino, porque senão era muito fácil, a gente comprava um livro didático em qualquer livraria e aprenderíamos qualquer idioma. Né? Verdade. Por isso, o papel do professor é importante, né? Então, independente do livro didático que está ali, como o professor vai aplicar aquelas atividades é que determina se o aprendizado vai ter sucesso ou não.
Sim, é verdade. Com certeza, o professor ali, ele consegue perceber qual é a dificuldade do aluno também, porque o livro, ele é genérico, né? Sim. Mas cada pessoa sabe quais são suas dificuldades, onde ele se dá melhor, e o professor sendo ali a ponte, é importante. Sim, é verdade, né? Bons professores, né? Eles conseguem, eu falo, captar a alma do aluno, né? Só de olhar para aquele aluno, ele sabe se está tudo bem, se ele está entendendo, se ele não está, né? Então, realmente, né? Só o livro não vai ser. E o mesmo livro não serve para todo mundo, mas pelo menos o livro ele é um parâmetro, né? Assim, né? A gente precisa organizar a aula, a gente precisa organizar um cronograma, então o livro eu acho que ele serve nesse sentido, de estruturar o nosso cronograma, esquematizar ali os assuntos, mas a gente também não vai ficar preso só ao livro, né? E aí a gente volta na questão, né, dos verbos. Se a gente pegar um livro didático e abrir lá a parte de verbos, são tabelas, você vai ficar decorando tabela? Você vai pegar as tabelas, vai ficar olhando para aquilo e internalizar? Não vai internalizar, né? Então, assim, o livro ele é um parâmetro, né? Que está ali como uma questão de organização do conhecimento, mas a gente sempre vai ter que ir além, né? Sempre vai ter que trazer outras formas, trazer outros mecanismos, né? Outras atividades para a nossa aula, né? Então, por isso que é importante, e o conhecimento linguístico sempre vai fazer a diferença, né? O professor que conhece a questão linguística, né, que tem isso internalizado, bem estruturado, ele consegue entender a dificuldade do aluno, ele consegue fazer as correções de modo que o aluno entenda em que parte do processo ele está errando, por que ele está errando, e não simplesmente essa correção incisiva, que muitas vezes a gente vê em vários lugares, né? Ah, é assim, ponto, acabou. Né? É assim, você não pode fazer. Mas por que é assim? Né? Tem um porquê. Né? Então, isso é bem interessante da gente pensar, né? Quando a gente vai sempre montar uma aula, uma atividade para o nosso aluno. Bom, vamos lá. Então, a aprendizagem tem como base os conhecimentos prévios, né? E aí nós vamos pensar agora num conceito chamado transfer, né? O processo de transfer, de transferência, ocorre não somente quando o estudante aprende uma língua estrangeira, mas em qualquer tipo de aprendizagem, né? Aí a Fulgêncio, ela traz aqui uma situação, né? Vamos pensar como aprendemos a executar uma atividade. Por exemplo, uma pessoa que já sabe dirigir carros e quer aprender a dirigir, guiar um ônibus. As dimensões do veículo são diferentes, as marchas são diferentes, mas o motorista, ele tem conhecimentos que pode aproveitar. Então, ele sabe que ele tem que apertar o freio, ele sabe que ele tem que usar a embreagem, ele sabe guiar o volante, né? Então, grande parte dos conhecimentos sobre como dirigir será transferido para a nova atividade, né? E aí isso vale agora, né, para o idioma, e ela vai falar do piano também, né? Uma pessoa que sabe tocar piano e se senta diante de um órgão elétrico, ela vai tocar baseando-se no que ela sabe sobre o piano, na posição das notas de um teclado. Ou seja, o indivíduo ele transfere os conhecimentos prévios que ele possui a respeito de uma atividade para executar uma atividade semelhante. E é o que a gente faz com o idioma, né? Quando a gente aprende uma língua estrangeira, nós falantes de português, temos conhecimentos do português. Ou nós vamos transferir alguns conceitos para o ensino do alemão, né? Ou para o processo de ensino-aprendizagem. Ou você vai estudar alemão, mas você já sabe inglês. E como o inglês também é uma língua germânica, você vai fazer o quê? Associar conhecimentos do inglês com o alemão na tentativa de aproveitar esse conhecimento. Então, nós não temos como fugir dessa questão da transferência de conhecimentos, de conceitos. E ela é até positiva. Né? É lógico, você não pode transferir todos os seus conhecimentos linguísticos do português para o alemão, porque não vai fazer sentido em função das línguas terem estruturas diferentes. Mas aquilo que você consegue raciocinar, estruturar, aprender, né? Isso ajuda muito. Por exemplo, o português é uma língua latina, não temos casos, né? Não declinamos em casos, mas a gente já sabe. Né, nós que estamos no curso superior, tivemos contato com o latim, sabemos um pouquinho dos casos do latim. Aí quando a gente vai aprender alemão e aí começa a falar dos casos, né, entra na famosa aula dos casos, que a gente entra num surto fenomenal, a gente começa depois a organizar esses conhecimentos. Não, peraí, mas o acusativo... Tem acusativo no latim, acusativo pode ser um objeto indireto no português. Então, a gente começa a fazer dativo, acusativo, né? Então, a gente começa a fazer essas analogias, essas transferências de conhecimento. E isso ajuda
muito. É claro, a gente vai lembrar lá da aula de segunda-feira, né, da transferência positiva e negativa. Esse processo de transferência, ele sendo positivo, ele engrandece o nosso processo de ensino-aprendizagem. Agora, se você vai transferir, por exemplo, o meu R, né, retroflexo, amo de paixão, mas eu sei que ele é uma interferência negativa para o alemão. E eu tenho muita dificuldade com os R's, confesso. As róticas em geral, os R's em geral me dão muita dor de cabeça. Quando eu fui estudar alemão, aquele R de ponta de língua, eu só faço isso se eu pensar. Em uma situação espontânea de fala, não. Então, para me comunicar, né, quando eu fui para países, né, para Argentina, para o Chile, né, nessa questão do espanhol, eu ia cara e com a coragem, falava, nem pensava se o R estava sendo vibrante, né, dupla, imagina, vamos na fé que tá todo mundo se entendendo. Mas se eu quisesse fazer né, o R, eu teria que parar, pensar na frase e falar pausadamente, né, então eu falei, não dá para fazer isso aqui, as pessoas não vão ficar parando, esperando eu pensar que eu tenho que fazer uma vibrante múltipla, né, no começo de frase. Então, assim, uma transferência que eu não poderia fazer. Então, o que a gente pode pensar? Quando a gente está nesse processo de ensino-aprendizagem, essa transferência positiva que o aluno faz, né, só o fato do professor conseguir fazer com que um aluno reflita sobre a língua que ele está aprendendo, isso já é uma grande coisa. Né, Oi, pode falar. Desculpa interromper, eu tenho uma Imagina. pergunta. Claro. O transfer, ele está relacionado com os estudos tradutológicos como ferramenta para ensino e aprendizagem em sala de aula? Sim, ele vem dessa linha dos estudos de tradução. Sim, eles estão relacionados. Sim, né? Aí a gente cai na questão, né, da tradução, né, como método, né? Muitas pessoas não gostam, né? Eles dizem que não é ideal você traduzir tudo, porque se você traduz né, todas as estruturas. Eu dei aula para uma pessoa de inglês, eu já fui professora de inglês um tempo. Ai, gente, eu já fiz tanta coisa na minha vida. Assim, às vezes eu paro para pensar, né, em cada enrosco que eu me meti na minha vida. Mas foi bom, o tempo que eu dei aula de inglês, eu dei 10 anos de aula de inglês. E aí, eu tinha uma aluna, né, ela já era adulta, e ela tinha muita dificuldade. Então, o que ela fazia? Ela traduzia tudo. Mas você quer tudo? Desde o enunciado até o rodapé da página. Se tinha algum vocabulário, ela traduzia. E eu vi aquilo, né? No começo eu não quis interferir. Eu falei, bom, ela tá chegando agora, ela é adulta, talvez ela não goste de inglês, ela tem alguma dificuldade. Aí eu deixei, né? Deixei ela à vontade. Só que chegou algum momento que o que ela fazia? Para falar inglês, ela tinha uma necessidade de ficar traduzindo tudo. Então, se ela não fizesse uma tradução, nem que fosse mental da frase, então ela pensava em português para depois transferir isso para o inglês, né? Traduzir para o inglês. E isso era muito ruim para ela, porque ela já estava chegando no nível intermediário, ela não podia mais passar por esse processo né, de tradução a todo momento. Então, aí eu tive que entrar com uma, né, interferência ali, falar para ela que o traduzir ajuda a aprender vocabulário, algumas estruturas, mas que isso era um apoio, né? Não poderia ser a base do conhecimento de inglês dela. Foi muito difícil fazer ela perder esse hábito, mas ainda essa ideia, assim, o transfer está associado a essa questão da tradução, ele vem desses conceitos de tradução, sim. Né? Eu pergunto porque eu trabalhei como professor de inglês durante alguns anos, e eu via, tipo assim, muitos alunos muito dependentes da tradução. Sim. E eu achava que a tradução era boa até certo ponto, sim, mas chegava um ponto que era exagerado demais. Sim. E eu era orientado na escola a não trabalhar muito com tradução, principalmente com crianças. Sim. Eles orientavam a trabalhar com imagens para a criança não ficar dependente da tradução. Aí eu queria saber até que ponto isso poderia ser benéfico ou não para um aluno, sabe? Olha, eu penso assim, com a minha experiência, né, a tradução, ela é válida, eu acho que ela é benéfica sim, né, mas igual você bem pontuou, desde que isso não seja em excesso. No caso da criança, porque o estímulo por imagem é melhor? Como dependendo da faixa etária que você está ensinando inglês, por exemplo, você pega 5, 6 anos, a criança ainda está sendo alfabetizada no português, então ela não tem o domínio pleno da escrita. O visual para ela vai fazer mais sentido, né? Essa questão da imagem, né, da animação, então ela consegue internalizar melhor. Ou
ao trabalhar com sinônimos, né? Também era uma das coisas que a gente fazia. Então, ao invés de traduzir diretamente para essa criança, usar o sinônimo através de uma outra palavra, através de uma imagem, demonstrar uma situação, exemplificar, né? Então, no caso da criança, eu vejo assim, pela minha experiência de outros colegas, né, que ainda trabalham com o ensino de idiomas, ela é benéfica, ela tem assim a sua função, claro, você precisa, às vezes tem termo que não dá para dar sinônimo, gente, é igual eu de quarta-feira, minhas aulas com os meus colegas lá é de quarta, né, que a gente tem. Aí tem hora que o professor fala, aí ele começa a dar o sinônimo, aí o meu colega que é engenheiro, tadinho, não entende o sinônimo, aí eu fico nervosa, vai me dando agonia, aí eu escrevo no chat a tradução, porque eu acho que não vai adiantar ele se descabelar com um sinônimo. Aí eu levo uma bronca do professor, mas tudo bem, vamos lá. Porque assim, às vezes o aluno ele não vai entender o sinônimo. Se ele não entendeu a palavra básica que você está explicando, imagine o sinônimo e a aplicabilidade na frase, né? Então, acho que nesse contexto, quando você vê que o aluno, mesmo ali com a sua tentativa de manter a língua estrangeira ali, né, na hora do ensino, ele não está entendendo, aí eu acho que vale a pena você, ó, isso é isso, ponto. Ele vai entender, aí você consegue continuar com o processo, né? Mas a tradução exagerada, eu acho que ela realmente não ajuda, porque quando a gente aprende a língua estrangeira, é lógico, no começo, né, para iniciantes, você vai ficar mais dependente, porque são muitas coisas ainda desconhecidas, né? Às vezes você fica com medo de trocar uma palavra por outra, né? Isso pode acontecer. Então, assim, você faz um uso maior, né? Ainda mais se for um adulto, né? Iniciante. A criança, ela é um pouco mais diferente o processo dela, ela é mais dinâmica, né? Então, o estímulo para a criança, eu acho que ele é diferente do estímulo para o adulto, né? A criança, você tem N formas, né, de estimular o conhecimento linguístico dela. O adulto, eu acho um pouco mais difícil, até mesmo porque o adulto já é alfabetizado, ele já tem a estrutura do português internalizada, né, plenamente, então, isso dificulta, não que dificulta, é um processo um pouco mais difícil. Então, né, num adulto que está iniciando, o processo da tradução, sim, vai ser válido, mas não em excesso, porque ele tem que entender que ele precisa aprender a pensar naquela língua. O que não é fácil no começo, mas ele vai ter que tentar. Então, eu acho que se a gente dá essa oportunidade da tradução em massa para o aluno, a gente bloqueia essa questão do pensamento, de fazer o aluno a pensar na língua estrangeira. Eu sei porque quando eu comecei a aprender alemão, eu queria traduzir tudo também. Eu falava, nossa, eu preciso traduzir essas palavras, são difíceis, né? Preciso lembrar, preciso escrever e traduzir. Então, eu escrevi e traduzia. Aí, uma vez a professora falou assim, você vai aprender ortograficamente o vocabulário bem, só que na hora de falar, você não vai lembrar. Você não vai ativar o seu processo, né? A sua caixinha de vocabulário. Então, eu comecei a parar com isso, né? Eu tento usar a tradução menos, mas a gente vai ter que sempre avaliar o tipo de aluno, né? Então, como eu falei com essa minha aluna, ela traduzia tudo, até o número da página. E eu falei, eu não posso bloquear ela agora. Se eu bloquear, falar que isso não é bom, ela não vai gostar. Então, eu deixei, aí conforme ela foi avançando, ela começou a ter dificuldade, aí sim eu sentei e conversei com ela. Falei, ó, a tradução agora para você já não pode ser prioridade. Você tem que pensar no idioma que você está aprendendo. Você tem que pensar no inglês para poder falar no inglês, né? Então, assim, é um processo bom, mas ele sempre deve ser usado como um auxílio, né? E não como a base do aprendizado, né? E a gente sabe que muitas vezes o aluno, ele pega a tradução, agarra o processo de tradução e não há quem largue. Mas a gente tem que, né, uma hora interferir, falar assim, ó, não, vamos pensar, quando você for viajar para o exterior, você não vai levar o dicionário junto, né? Tem gente que leva. Eu já vi gente que leva dicionário, anda com o dicionário na bolsa, gente, eu já vi isso. Eu não conseguiria fazer essas coisas, porque eu sou muito atrapalhada, mas eu vivenciei várias vezes pessoas que andam com guias de pronúncia rápida, eu acho o máximo, na bolsa, aí quer falar alguma coisa, abre o guia, pega a frase pronta, decora ali em questão de segundo e fala para a pessoa. Tem gente que funciona assim, né? Eu particularmente não ia dar certo com isso, não. Mas, assim, a gente tem que mostrar para o aluno que a tradução, o processo de transfer, né, de transferência positiva e negativa, eles são importantes para o processo de ensino-aprendizado, mas não pode ser a base, né? A base sempre tem que ser a questão da comunicação. Ele tem que aprender a desenvolver um raciocínio, desenvolver, né, um pensamento naquela língua que ele deseja falar. Porque em português, a gente fala português porque a gente pensa, articula as estruturas, né? Se a gente morasse
lá na Argentina e fosse Argentina, a gente ia articular e pensar no espanhol, na Alemanha, em alemão. Então, é importante sempre mostrar para o indivíduo que é um conhecimento importante, vai ajudar, mas não pode ser a base, né? Aí nós vamos ter que dosar isso sempre. Né? Mas é um conhecimento que a gente tem, não tem jeito, ele está ali enraizado, você aprende, você faz associação, mas a gente sempre tem que mostrar para o aluno, com diferentes estratégicas, lógico, para também não fazer o aluno ter repulsa da língua, que é como se fosse uma ferramenta, não pode ser a base do processo todo, né? Porque senão o pessoal realmente acaba fazendo a tradução como base e passa o curso inteiro traduzindo, né? A hora que vai ter que falar, não consegue falar, né? Então, isso é complicado. Ô, professora, eu fiquei pensando outra coisa. Você poderia falar, por favor, como que a análise contrastiva e a linguística aplicada se relacionam diretamente com os estudos tradutológicos, por favor? Ó, a linguística aplicada, o estudo da tradução ele faz parte, tá, é uma das áreas da linguística aplicada. Então, quando você pensa em linguística aplicada, você vai pensar, né, no processo de ensino e aprendizagem da língua estrangeira, no processo de ensino e aprendizagem de língua materna, e aí dentro desse processo de ensino e aprendizagem da língua estrangeira, entra os estudos de tradução, né? Por exemplo, a área de tradução, ela tem, que nem na USP, por exemplo, dentro do programa de pós-graduação, tem um programa só para o estudo de tradução. Né? Então, ela é uma área que se consolida ali, uma ramificação, né, que ela existe, só que ela está dentro do estudo da linguística aplicada, né? Quando você pensar no estudo da tradução, no processo de ensino e aprendizagem de tradução, isso está dentro da linguística aplicada, porque é a grande área que vai estudar a questão do idioma, né, do ensino, do processo, do aprendizagem, do ensino de idioma. E a análise contrastiva, por exemplo, ela pode ajudar na questão da tradução quando você trabalha assim, vamos pensar textos literários, né, você é um tradutor e você tem que traduzir uma obra do alemão para o português, né, e aí você tem que saber as semelhanças e as diferenças dessas estruturas, né, para fazer a sua tradução, né, você tem lá a frase em alemão, mas quando você vai traduzir para o português, você vai fazer o quê? As adaptações de acordo com a estrutura linguística do português, né, então ela vai entrar nesse processo, né, o estudo contrastivo, ele vai ser muito importante para quem trabalha com a tradução, nesse quesito de saber mesmo a estrutura, né, a semelhança, a diferença entre a língua que você tem ali, né, a original, vamos pensar do texto, e a língua-alvo, que é a língua da tradução. Então, você vai ter que saber essas nuances de semelhanças e diferenças para adaptar o processo de tradução, né? A gente sabe que não é fácil fazer tradução. Às vezes a gente pega obras aí, as traduções são muito ruins, porque as pessoas tentam fazer uma tradução literal. Isso não dá. Então, seria nesse sentido. A área de tradução, ela é uma das ramificações, ela está dentro, né, da grande área aí, que seria a linguística aplicada, e aí, dentro da tradução, a análise contrastiva, ela vai aparecer, né, nesse viés, né, você pensar nas estruturas durante o processo, nessas adaptações que você faz de um idioma para o outro, né, então ela é bastante importante, o pessoal que trabalha com tradução acaba aí fazendo uso dos conhecimentos linguísticos do pessoal que faz as análises contrastivas, né, porque eles precisam entender essas semelhanças, essas diferenças para desenvolver o trabalho. Tem muita coisa legal, se você procurar no site da USP, põe assim no Google, teses ou dissertações sobre tradução, USP, você vai achar muita coisa legal. Muita obra, né, que o pessoal estuda as adaptações, as traduções, e para fazer esse processo de tradução, né, de adaptação de obra, tem que trabalhar, tem que saber a estrutura linguística, e aí o estudo contrastivo, ele vai ser importante nesse espaço, né, porque ele vai, então, ajudar a gente a entender essas nuances, né, bem legal. Entendi, obrigado, professor. Imagina. Vamos lá, então, do ponto de vista psicológico, né, quando enfrentamos uma nova situação, quando aprendemos uma língua estrangeira, aplicamos já o que sabemos, né, então, a interferência, ela vai existir, e
nós, enquanto professores, temos que saber dosar, né, essas nuances, né, do processo de transfer. A aprendizagem, como a gente sabe, é um processo cumulativo. Quanto mais o indivíduo adquire conhecimentos e habilidades, mais provável é que a nova aprendizagem seja moldada por suas experiências e atividades passadas, né? Um adulto raramente aprende logo, né, algo totalmente novo, né, que é isso que a gente estava falando. O processo de transferência, né, de ensino e aprendizado da criança para o adulto é diferente, né, a criança, dependendo da faixa etária, por estar em fase de desenvolvimento, de processo de aprendizagem da língua materna, isso para a língua estrangeira também vai influenciar, né? Por mais desconhecida que seja a tarefa, a informação e os hábitos que ele adquiriu no passado, né, vão ser o seu ponto de partida. Então, a transferência de habilidades adquiridas em situações precedentes para novas situações faz parte de toda a aprendizagem, né? O estudo do transfer é coextensivo com a investigação. Opa, saiu o slide, gente. Né, nessa questão do processo da aprendizagem. Então, o adulto, ele vai tomar como base as experiências adquiridas, né? Por exemplo, eu hoje, se voltar para a Alemanha e meu pendrive queimar, jamais vou falar caput. Eu não vou falar, já sei que essa não é a estrutura, já passei por uma situação. Então, é esse processo mesmo da transferência da habilidade, da transferência do conhecimento, faz parte do processo, e enquanto professores, nós vamos dosando, né, o que é positivo para o aluno e aquele que pode trazer algum tipo de dificuldade também. Então, as crianças aprendem sozinhas a língua materna, simplesmente ouvindo ou vendo pessoas ao seu lado, né? À medida que a criança fica mais velha, o seu cérebro fica conectado às línguas que já aprendeu. Isso explica por que motivo é geralmente mais difícil para os adultos aprenderem uma nova língua com influência. Essa frase, ela está traduzida, mas ela está no American Museum of Natural History, né? No Museu de História Natural de Nova York, que é um quadro, né? Learning Language, né? Você chega lá no museu, a frase está lá no museu, e ela é bem interessante, porque o estímulo da criança é diferente, né? A criança, em termos de cognição, a mente dela age de uma forma totalmente diferente de um adulto. Então, por exemplo, muitos pais questionam, o meu filho aprende inglês, tem 5 anos a criança. Vejo pelos meus aluninhos da escola, 5, 6 anos. Mas ele não fala inglês. Gente, a criança, o que ela aprende com 5, 6 anos numa escola de inglês? Vocabulário. Você vai trazer o quê? Histórias, situações, vivências, mas é vocabulário. Ela até aprende frases prontas, né? Estruturas gramaticais prontas, mas você não vai chegar para uma criança de 5, 6 anos e ensinar voz passiva em alemão, voz ativa em inglês, né? Você não vai fazer isso. Né, a gente sabe, não tem como, ela não sabe nem a estrutura do português completamente ainda, como que você vai fazer isso com ela? Então, mas o que acontece? Esse conhecimento dela fica arquivado, e conforme ela vai crescendo e vai dando continuidade ao estudo da língua estrangeira, ela vai se conectando a esses conhecimentos, ela vai puxando isso na memória. E um adulto não, né? Se um adulto nunca teve contato com a língua estrangeira, vai aprender pela primeira vez, ele não tem esse conhecimento para ser, né, para ser pré-ativado ali, porque ele está aprendendo pela primeira vez, né? Então, para as crianças, né, quando elas são bem pequenas, esse processo de ensino-aprendizado da língua estrangeira é bem dinâmico, é bem diferente em relação ao adulto. E aí a gente precisa, então, de fato, ter, né, noção de como isso funciona, de como funciona o ensino-aprendizagem de uma criança e de um adulto, para planejar nossas aulas com atividades coerentes, né, para que faça sentido para o nosso público ali enquanto aluno, né, você não vai chegar para um adulto, por exemplo, e fazer certas coisas que você faria com uma criança, né, o adulto simplesmente pode travar, né, tem adulto que trava, então a gente precisa entender também que os processos, né, de ensino-aprendizagem, dependendo das faixas etárias, eles vão ser de maneiras diferentes, né? Mas o interessante é que o nosso cérebro, a partir do momento que você aprende, ele fica sempre conectado à língua que você já aprendeu. Então, você pode começar o alemão agora, aprender coisas básicas, depois ficar uns 5, 6 anos sem estudar. Quando você vê a palavra, é como se a sua mente, ela ativasse esse conhecimento. Né? Você fala, nossa, eu já vi isso em algum lugar, eu escutei essa frase em algum lugar, né? Então, a nossa mente, ela vai arquivando esses processos, né, de língua, né, os nossos aprendizados de língua, e depois a gente vai, né, ao longo da vida aprimorando, não, né, se a pessoa continuar estudando, ela aprimora os conhecimentos, se ela parar de estudar, ele vai ficar lá arquivado, em algum momento da vida dela, aquilo vai ser desarquivado, né.
né? Mas eu achei bem interessante. Professora, Oi? só contar rapidinho. Claro. Eu tive uma aluna de 65 anos de Que alemão. legal! E a mãe dela era alemã. Então, Ai, que durante a legal. infância, ela cresceu escutando o idioma, mas ela nunca utilizou, ela nunca falou. E aí ela estava numa sala que tinha outras pessoas da mesma faixa etária, né? Era uma sala de senhorzinhos e Que senhorinhas. legal. E o aprendizado dela era muito mais rápido do que dos outros. Porque tudo que eu falava, ela relacionava com alguma coisa que a mãe dela falou na infância e vinha memórias da infância. Era muito gostoso. Legal, né? E aí tem a ver com isso, né? O nosso cérebro, ele vai ficando conectado, né? Então, imagina, depois de muito tempo, ela foi para a sala de aula e a mente começou a ativar esses conhecimentos, né? É muito legal, né? Eu tive uma aluna senhora de inglês também, mas ela não sabia nada, mas ela era a melhor aluna da sala, porque ela fazia um esforço tão grande para acompanhar os jovens, né? E ela estudava muito mesmo inglês. E ela fazia associações, né? Com coisas, assim, que ela via na televisão, que ela via na internet. E é muito interessante, né, ver como a nossa mente, né, ela é capaz de desarquivar coisas que a gente aprendeu há muitos anos atrás, né? Então é muito bacana, que legal. Bom, e aí o estudo, então, contrastivo e aprendizado do português e alemão, né? Relembrando, então, a contrastividade é a observação da relação entre duas línguas, como nós vimos segunda-feira. A linguística contrastiva é uma disciplina abrangente. Aqui a gente não tem isso como disciplina, tá, gente? Em alguns outros lugares, assim, em outros países, ela aparece, tá? Como disciplina, como grade em cursos, mas para a gente aqui não. A gente usa ela como teoria de pesquisa, né? A gente não vai ter análise contrastiva na universidade, como disciplina, né? A gente não tem. Ela ajuda a construir e testar hipóteses sobre a origem e a evolução das línguas, sobre os parentescos entre as línguas e sobre as propriedades comuns dessas línguas, dentre outras funções, né? Então, só para a gente lembrar a ideia do que é a linguística contrastiva. A existência, então, de sistemas verbais, né, vamos falar dos verbos de novo, e, consequentemente, de usos verbais distintos, né, segundo a Battaglia, ocasiona muitas dificuldades, então, para a gente, o que vai fazer a gente buscar, como nós já vimos, as adaptações, né, e essas adaptações descontextualizadas. Eu coloquei uma cena aqui do filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos, né, então, se a gente tem um ensino mecânico, né, linha de automação fordista, né, como mostra quase aí no filme, nessa cena do filme, o que vai acontecer? Quando você estiver numa situação em que você não tem o seu livro didático, você não tem o seu professor, você não vai falar. Você não vai conseguir fazer aí conexões, você não vai conseguir construir frases, porque aquele ensino foi mecânico, foi descontextualizado. E às vezes os livros didáticos, gente, trazem umas situações que, nossa, você começa a ler o exercício e você fala, por que ele não botou uma coisa mais simples no lugar, né? Ele traz um contexto tão longe da realidade, às vezes, do aluno, que aquilo não faz o menor sentido. Até mesmo para um nativo, se você mostrar aquilo para um nativo, às vezes o nativo vai dar risada, porque nem para ele faz sentido, né? Então, assim, essa existência, né, da falta de contexto atrapalha muito, e a questão mecânica também, né? E aí, como que vai acontecer? Vamos pensar no imperativo, né? Daí eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência enquanto pesquisadora, né, no estudo contrastivo. O Duden é a gramática, né? As formas verbais, elas apresentam as seguintes formas canônicas, né? Nós temos aí duas situações. Nós podemos dirigir a palavra a uma pessoa que se trata pelo pronome du, no alemão, que seria o correspondente você, e aí a gente usa o verbo sem a desinência ST da segunda pessoa, nehme das Buch, ou a gente se dirige a várias pessoas que são tratadas pelo pronome sie, vocês ou você em contexto de formalidade, e nesse caso a gente usa a forma do indicativo como inversão, isto é, o verbo precede o sujeito. Helfen Sie mir bitte. Né? Aí eu coloquei as traduções. Nehmen das Buch, pega o livro. Kommt, venham, né? Helfen Sie mir bitte, me ajudem, por favor. Então, isso daqui é o que está na gramática lá do Duden, uma gramática ótima, né? Renomada, a gente usa bastante para estudar alemão. E o imperativo no português, como que acontece, né? Segundo Bechara, os modos dos verbos são indicativo, subjuntivo, que é o conjuntivo, nas gramáticas antigas está como conjuntivo, o condicional, o optativo e o imperativo. Então, nós temos esses modos aqui, segundo Bechara, né? A gente só conhece, assim, os mais populares, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O optativo e o condicional, as gramáticas mais antigas trazem esse uso, mas seriam, assim, o uso do subjuntivo com o verbo modal,
né? Os verbos, né, os modos verbais, então, eles dizem respeito à posição do falante em face da relação entre ação verbal e seu agente. Nesse sentido, o imperativo é utilizado num ato que você quer demonstrar, então, uma ordem, um desejo, um pedido, né? Aí tem duas propagandas, né? Compre batom, né? Compre batom. Tá com raiva, morde aqui. Então, são duas propagandas, essa seria a visão, né? As gramáticas tradicionais, o que elas falam sobre o imperativo, né? De acordo com Cunha e Sintra e Bechara, o imperativo afirmativo deriva do presente e do indicativo, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, mediante a supressão do S final. Cantas, canta, seria o tu, cantais, cantais, seria o vós, quem nós não temos tu e vós, vira você, vocês. As demais pessoas são todas cópias literais do presente do subjuntivo, né? Cante, cantemos, cantem. Então, essa é a estrutura do imperativo, segundo a gramática tradicional do português, e essa daqui é a estrutura do imperativo, segundo uma gramática tradicional, o Duden. Aí, o imperativo em português, ele pode assumir outras formas, né? Por exemplo, nós podemos usar o presente de indicativo. O senhor me traz dinheiro amanhã. Traga-me o dinheiro amanhã. Ou futuro de indicativo, tu irás comigo, vem comigo. O pretérito imperfeito do subjuntivo, se você se calasse, né, por exemplo, a aula seria melhor, coisas do tipo. Como então nós vamos ensinar? Olha a confusão. O alemão também tem outras formas para expressar o imperativo, a ordem, o desejo e pedido. Não são só aquelas formas postuladas pelas gramáticas tradicionais, né? Se a gente for depois analisar outros materiais, outros contextos, né, outros livros de teorias, né, gramaticais, além da forma canônica, nós temos outras. Mas o que acontece? Tanto a gramática do português quanto a gramática do alemão mostram que o imperativo é formado a partir das segundas pessoas, são cópias lá do indicativo, sem as desinências finais. Tá. Aí você vai pegar um material didático, né, em que tem o uso dos verbos, a estruturação dos verbos, e você olha o imperativo. O imperativo, ele traz essa mesma definição no material didático. Imperativo no alemão, você tem a segunda pessoa, tira o ST, se for a questão, né, formal, você vai usar a inversão do sujeito com um verbo. Legal. Aí a gente vai fazer o quê? Vai colocar isso no uso. Aí aqui eu trago algumas outras tirinhas, né? Aí aqui nós temos algumas que estavam em outros slides, né? Você tem lá no primeiro quadrinho, olha, chegou uma resposta do Joey, né, Schlabotnik. Como que tá no alemão, esse olha? Como que isso tá? No português tá olha, né? Olha, vê, né, tá mostrando pra menina, tá fazendo pedido, olha aqui, né? No primeiro quadrinho, como que tá isso em alemão? Qual que seria o correspondente do olha? Aqui nesse quadrinho aqui. Qual palavra corresponde ao olha? O schau. O schau. Aí vamos pensar, um aluno que está estudando alemão, na cabeça dele, como que é olhar em alemão? O verbo olhar em alemão. O verbo ver em alemão. Sehen. Sehen. Aí o que o aluno pode pensar? Que quando você vai dar uma ordem, sehen, ou sie, né? E não é. O que está acontecendo? Nós temos o schau. Né? Então, foi a partir dessas, né, comparações, né, olhando essas estruturas, que a gente pensou no estudo. Porque você tem ali o imperativo, legal, a estrutura canônica tradicional, mas as duas línguas, elas apresentam outras formas para expressarem a injunção. Não é só essa forma canônica que está na gramática e no livro didático. A língua em uso, ela tem outros mecanismos, tanto português quanto alemão. E aí o que acontece? Se um aluno ficar só preso ao ensino ali do material didático, na cabeça dele, quando ele tiver que pedir para alguém olhar em alemão, ele vai falar o quê? Sehen, ou sie, né? Sehen, né? E não é. A pessoa vai tentar entender, mas se for numa situação de comunicação, ela vai ficar meio que, né, olhando assim. Então, foi a partir, né, dessa situação em que surgiu o estudo que a gente tem desenvolvido, né? A tirinha representa uma situação,
são crianças, né? Uma frase dessa qualquer um fala, olha, chegou aqui a resposta, né, da sua entrevista, olha, chegou aqui a resposta de um fornecedor, né? Então, como que isso está acontecendo na língua em uso, né? E aí a ideia, então, é a partir de um estudo contrastivo, fazer essas comparações, né? Mostrar as estruturas que vão ser semelhantes e as que são diferentes, e a partir disso criar um quadro mesmo, né? Tabelas, né, de comparações, as estruturas semelhantes e estruturas negativas, e tentar, né, mostrar que no processo de ensino-aprendizado, principalmente dos verbos, né, não é simplesmente ensinar o aluno a conjugação daquele verbo, você tem que ensinar o aluno o uso do verbo, e como é que isso está acontecendo na língua, né? Aí aqui nós temos um outro quadrinho, ó, toma, você recebeu uma carta, né? Qual que seria aqui a correspondência? Né, você tem o toma, qual palavra aqui está correspondendo ao toma? Hier. Hier für dich, né? Aqui a segunda, será que aqui é um verbo? O que vocês acham? Pessoal que conhece um pouquinho do alemão. Sieht amtlich aus. Né? Então seria essa primeira parte. Seria um aqui, né? O here. Isso, né? Aqui para você. Aqui para você. Né? E olha como está no português a estrutura, né? Toma. Muito legal. Né? Então, assim, olha a diferença. Você tem uma sentença, hier für dich, e no português você tem o toma, né? Tipo, ó, para você, né? Então, assim, imagina numa situação, um aluno, né? Como que ele ia fazer? Se ele tivesse que fazer como que ele ia lidar com essa situação num diálogo, por exemplo? Que estrutura ele usaria, né? Então, esses questionamentos que a gente tem feito, né? Essa daqui tem outra, né, também, né? Aqui a questão do... a gente tem no português um verbo no infinitivo, né? Porque eles estão brigando aqui, né? Eu chuto a bola para você e você me vem correndo, e eu tento te abraçar. Aí ele não quer que ela abraça. Derrubar. Ela fala, eu vou te abraçar. Derrubar, abraçar, né? Então, nós temos aqui o infinitivo como ordem, aí isso se mantém aqui no alemão. Essa correspondência é uma correspondência de semelhança, né? Derrubar e abraçar estão mantendo o verbo no infinitivo. Mas olha aqui o esquece, né? Como que é a estrutura do alemão. Em português é só esquece. No alemão nós temos vergiss es, né? Nós temos que colocar um pronome depois desse verbo. No português nós não colocamos o pronome depois do verbo. Então aqui já tem uma estrutura diferente, né? Então foi através, né, dessa situação, analisando essa questão de fala mesmo, né? Do uso da injunção. O imperativo é uma das formas de injunção, né? Como que isso está acontecendo? Porque se você pega um didático, aliás, o imperativo no livro didático é isso daqui, né? É um retangulinho minúsculo, uma explicação minúscula. E aí você pede para o aluno criar várias frases, muitas vezes no imperativo, legal. Mas aí quando ele vai ter contato com a língua real, assistindo uma série, assistindo um filme, lendo tirinha, a estrutura não bate, né, muitas vezes. E aí, ele vai pensar o quê, né? Não sei. Então, a ideia do estudo contrastivo é contribuir nesse sentido, né? Mostrar que por trás, né, daquela tabelinha, daquela diagramação que nós temos ali, a coisa é muito mais complexa. É lógico, você também não vai pedir para o seu aluno fazer uma análise linguística, né? O aluno nem sabe linguística muitas vezes, mas o que você pode fazer? Trazer para o seu contexto de sala de aula situações como as tiras, pedir para o aluno tentar reconhecer as estruturas, mostrar para ele que não é só aquilo que está no livro didático, né? Que muitas vezes você não vai ter correspondência, o transfer não pode ser direto entre o português e o alemão, né? Aí que outra tirinha também, né? Nós temos aqui a Marci, deixa eu pegar aqui, eu não consegui grifar na minha tirinha. Aqui, ó, vai lá e vende eles, né? Aí aqui em alemão, né, nós temos aqui a partir dessa frase, né, ziehe los, né, aí aqui tá correspondendo, né, um verbo por outro, tudo bem, é uma correspondência positiva. Então, a ideia da tirinha é mostrar, né, isso, que nem aqui, né, para de me chamar de senhor, né, aí olha a estrutura do alemão, né, como tá. Aqui, né, nós temos aqui os correspondentes, né, do verbo, que é um verbo de partícula separável, né, como que isso vai ficar. Então, a ideia mesmo é trazer para o aluno esse uso mais real, né? Então, aqui a gente tem as tirinhas, que era o propósito do nosso curso, mas você pode fazer isso com uma cena de um filme, uma cena de um seriado, e tentar pedir para esse aluno identificar as estruturas, né, como elas estão sendo usadas
no nosso dia a dia, né? E aí tem uma série de... Essa daqui é que vocês usaram, né? Naquele slide que eu pedi para vocês lá da primeira aula, né? Eu só tenho 24 horas, né, para viver, e aqui o correspondente, né? Refletimia, né? Socorro, né? Então, eu trouxe ela aqui só para ilustrar aquele slide da aula 1, né? Para vocês terem a tirinha. Pessoal, esse foi, então, o nosso curso. Deixa eu interromper aqui e voltar para vocês. Ai, cadê? O PowerPoint não sai. Aí, pronto. Deixa eu fechar aqui. Essa foi, né, o nosso curso. Passou muito rápido. Tô vendo aqui os comentários de vocês no chat, tá bom? Depois eu vou pegar os comentários, eu coloco lá no e-mail das sugestões. Eu agradeço, assim, bastante a participação de vocês. Eu acho que foram dias, assim, 3 dias que nós passamos, né? Adquirimos bastante conhecimento, né? Trocamos várias experiências. Eu gostei muito, assim, de estar com vocês, de, né, poder conhecê-los também, né? Estamos, como eu disse, bem representados. Só estou fazendo a chamada aqui pelo Meet, tá, gente? Estou apertando aqui o Meet, porque o Meet é uma coisa doidinha. Aí, agora ele está computando a nossa chamada. Então, foi muito bom ter vocês aqui, né? Gostei muito de conhecê-los. Podem contar comigo, podem continuar me escrevendo, tá bom? Eu gosto de manter o contato com as pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou, então, assim que a gravação ficar pronta, eu já mando para vocês, né? Demora uns 10 minutinhos, 20 minutinhos. Muito obrigada a todos. Foi um prazer imenso. Depois eu já encaminho aqui o link, né? Que o Carlos e a Gabi também passaram do Drive, dos outros cursos, né? Foi muito bom dividir esse momento com vocês, né? Desejo sucesso para vocês na caminhada acadêmica, né, de todos e de todas, que vocês tenham aí muito sucesso, continuem estudando. Quem ainda está em dúvida em relação ao alemão, venha estudar alemão, porque alemão é uma língua maravilhosa, vale muito a pena. Ai, obrigada pelos recadinhos aqui, gente, muito obrigada, tá bom? Então, desejo aí muito boa sorte para todo mundo, e lembre-se só de mandar a atividade, tá bom? Para que eu possa mandar junto com a lista de presença para o pessoal da Cultura e Extensão. É uma exigência, como eu disse, mais burocrática, tá? Mas, como eu disse também, escrevendo, vocês podem guardar isso para uma outra oportunidade. Isso, vocês podem fazer em Word, tá bom? Façam em Word mesmo. Aí vocês podem me mandar por e-mail, e aí eu já mando lá para o pessoal, tá bom? Um beijo, pessoal, para vocês, bem grande. Um abraço para todo mundo. Eu vou pegar aqui agora o nosso chat. Já vou abrir aqui e copiar as mensagens, né? Um bom resto para vocês de tarde também. Deixa eu pegar aqui. Nem precisa copiar, viu, professora? Ele vem em cópia para você depois da gravação. Vem junto um arquivo. O chat? É. Aquele que vem em Word. Segundo Então. arquivo. Olha, porque eu só abri a gravação ontem. Não, o segundo arquivo é um chat inteiro. Ah, beleza, então nem precisa copiar. Não, é mais fácil. Porque, gente, eu ainda tenho essa neuro de professora de fundamental, entendeu? Porque na escola eles mandam copiar tudo, até a alma, né? Para mandar para eles. Então eu morro de medo de esquecer de fazer alguma coisa. Mas que legal. Tô vendo aqui o comentário de vocês, bacana. Muito bom conhecer vocês, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Não, gente, é sério, copiar a alma, te juro. Minha escola que eu trabalho ultimamente anda arrancando o nosso couro, gente. Online tá difícil. Que legal. Foi muito bom ficar com vocês. Gente, então um beijo bem grande. Assim que chegar a gravação eu já mando, aí vocês já me deram essa dica de que o arquivo vem junto, né, do chat. Então aí eu já encaminho para vocês e também passo o slide que nós usamos hoje, junto com, e reencaminho aqui o e-mail que a Gabi também passou com o drive dos outros cursos, caso vocês queiram assistir as outras coisas, tá bom? Um abração bem grande para vocês. Tchau! E aí vocês podem me escrever, vocês têm o meu e-mail, né, o que precisar. Estou à disposição de todo mundo aí, tá bom? É só escrever. Um beijão para todo mundo.